Olá, boa tarde a todos, pessoal. Estamos aqui novamente, né, no nosso bate-papo, mais uma tarde de sexta muito agradável na companhia do professor Múcio. A gente vai falar, né, gente, bastante aí sobre defeitos, né, nos queijos, um tema que a gente nunca cansa de aprender, né, e de recordar os assuntos. Queria agradecer, Múcio, mais uma vez a sua participação, os seus ensinamentos aqui, a aula que você nos dá periodicamente, né? Reforçando em nosso aprendizado, nos lembrando aí dos detalhes, né? Das tecnologias, dos desafios do nosso meio. Queria agradecer a Nancy, o Rômulo, né? O Kiko está aqui nos bastidores nos ajudando, né? A IFF, né? Nos propiciando essa parceria de longa data e junto com o Múcio também. E principalmente o agradecimento aí a todos os participantes, que tenho certeza que vai ser muito produtivo a nossa tarde, o nosso bate-papo. Gostaria de reforçar, pessoal, a nossa participação, né, a Fermentec aí na Minas Láctea 2021, que nesse ano vai ser num novo modelo, né, devido aí à pandemia, vai ser virtual, então nós já estamos aí, Fermentec, bastante alinhados com a EPAMIG e com a Minas Láctea. Só gostaria de reforçar, né, essa participação e convidar todos, né, que todos possam acompanhar, possam interagir, a gente, apesar da distância, mas manter o calor, né, o contato aí na nossa Minas Láctea, que em breve vai, Minas Láctea, né, que em breve vai estar acontecendo. Bom, moço, eu não vou tomar muito tempo, né? A gente tem bastante conversa hoje, bastante perguntas e dúvidas para, né, serem discutidas. Vou passar a palavra e deixar que você faça uma breve introdução e eu já entro na sequência com algumas perguntas, né? Que várias empresas e pessoas, parceiros, colegas, amigos laticinistas também nos enviaram para que a gente possa fazer essa conversa e ter esse bate-papo muito agradável hoje à tarde, tá bom? Ok. Obrigado, Alejandro. Boa tarde a todos os queijeiros que me escutam de algum lugar, de seus cantinhos, né, em algum lugar, né, na América Latina, no Brasil e outras partes. Obrigado a Fermentec, obrigado, Nancy, Alejandro, Romo, Thaís, Kiko, todos vocês que organizaram esse evento. Muito obrigado mesmo. Eu estou aqui em nome da Fermentec, de cuja família eu me sinto parte, né? Eu também estou aqui em nome da minha empresa, da Dupont, que agora é IFF, onde eu trabalho há praticamente 20 anos. Então, eu estou representando a Dupont aqui também, tá ok? Nessa tarde, vai ser um bate-papo muito informal. Nós fizemos nesse formato, pedindo aos queijeiros que enviassem perguntas sobre problemas de queijos. E, né, Alejandro, nós recebemos aí dezenas de perguntas, muitas, muitas. Eu selecionei 36 perguntas, mas tem muito mais. Não dá para cobrir em 2 horas, seria muito cansativo. Eu selecionei 36 perguntas. Na verdade, o que eu fiz, eu peguei as mesmas que chegaram primeiro e fui selecionando as que tinham assim, interesse mais geral. Mas são perguntas de todo tipo, tem algumas mais complicadas, outras mais simples, mas a gente tenta responder a todas as pessoas que estão aqui com a gente, tá bom? Então, o Alejandro vai ler as perguntas e eu vou respondendo pouco a pouco, vou explicando, né? E eu queria dizer também que aquelas pessoas que não tiveram as perguntas respondidas, nós vamos organizar um segundo evento e vamos aproveitar as perguntas que ficaram e vamos receber outras, né? Nesse evento, nós, com patrocínio da Fermentec e também da IFF, o meu livro, o último livro, que chama Queijos Semiduros, nós estamos enviando para cada um dos 25 que mandaram as 25 primeiras perguntas. Nós estamos enviando o livro. Hoje de manhã eu estava aqui com a minha netinha, aqui, com a Lara, eu estava assinando os livros, parece que ela assina alguns também, entendeu? Eu fiz o autógrafo, coloquei uma dedicatória, cada um de vocês vai receber esses 25 livros, então ele vai mesmo para a minha assinatura, eu assinei, botando uma dedicatória carinhosa para cada um dos que se dispuseram, né? Eu sei que outras pessoas mandaram, não chegou a tempo, mas não faltará oportunidade. Eu estou quase terminando o meu livro, o Receituário Brasileiro de Queijos. Em maio eu vou dar uma chegada em Carrancas, onde geralmente eu termino meus livros, e esse livro vai estar pronto, a editora em São Paulo, no mês de junho. Dia 24 de junho, eu marquei o dia de São João para entregar para a editora. Sabe? Eu sou meio supersticioso com essas coisas. Então,
E de São João 24 eu entrego os originais de São Paulo. E aí eu calculo que mais ou menos em agosto, setembro, o livro vai estar pronto. Aí, dependendo da pandemia, se Deus quiser, vai acabar, é um desejo de todos nós. Aí a gente vai marcar um lançamento, não quer lançamento virtual, não, quer um lançamento presencial, para sentir o calor humano das pessoas que trabalham comigo, que seguem meu trabalho, que me dão muita força, né? Então, vai ser feito dessa maneira, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês e então vamos começar, Alejandro, tá bom? Obrigado, vamos sim. Apenas para colocar para o pessoal, Múcio, as 36 perguntas a gente colocou da seguinte forma. Eu farei, né, as perguntas de 1 a 18, tá, Múcio? De 19 a 36, o Rômulo vai participar conosco aqui também, né, contribuir com a gente no nosso bate-papo, tá ok? Tá bom, Então tá legal. jóia. Bom, Múcio, a primeira pergunta coloca a seguinte situação. Provocar um abaixamento mais rápido do pH pode ajudar a evitar o estufamento precoce? Não, de jeito nenhum. O estufamento precoce é causado por bactérias do grupo coliforme, né, como todo mundo sabe, e não tem jeito de você apenas abaixar o pH e evitar, porque mais ou menos 2 a 3% da lactose que está no leite passa para o queijo. E quando você abaixa o pH, nem toda essa lactose é consumida, não. Uma parte vai para ácido lático, né? Outra parte ainda fica no queijo, como da lactose, outros açúcares, né? Mesmo a própria glicose, né? Então, geralmente, ainda fica suficiente para poder provocar estufamento. E o estufamento, normalmente, ele é provocado só com a fermentação da lactose, enquanto o queijo está baixando o pH. Então, não há como, não tem uma maneira. Geralmente, vai ocorrer entre o tanque, muito raro ocorrer no tanque, estufamento precoce. Pode ser que alguma massa possa boiar no tanque, né? Mas vai ocorrer, sobretudo, na prensa e na salmoura. Depois de 2 dias, já não é mais estufamento precoce se ocorrer. A lactose acaba, então, mas não tem jeito de controlar só com pH, tá bom? Ok, Múcio, obrigado. Segunda pergunta que nos foi colocada, Múcio, é o seguinte: maturar o queijo a temperaturas mais altas pode provocar o gosto amargo? Pode sim. O gosto amargo em queijos ele é provocado por um fenômeno chamado proteólise primária, né? Que é a transformação, a quebra de um peptídeo muito longo, que é a caseína, que tem cerca de 200 aminoácidos, ele vai sendo quebrado pouco a pouco, até formar peptídeos pequenos, 5, 6 aminoácidos, que muitos deles que têm aminoácidos nas cadeias laterais que são hidrofóbicos e que podem provocar o gosto amargo, tá? Então, normalmente, se você matura um queijo na temperatura mais alta, o que vai acontecer é que você vai estimular muito a ação do coalho e nem tanto do fermento láctico. O fermento láctico, normalmente, ele atua no queijo para degradar esses peptídeos amargos que são formados. Porém, muito dessas enzimas que degradam os peptídeos amargos, elas vêm com um fenômeno chamado autólise, que é a lise da parede celular internamente pela própria bactéria, pelo próprio micro-organismo. Então, isso só vai ocorrer numa fase mais adiantada da maturação, que é a chamada proteólise secundária, né? Então, se você sobe muito a temperatura, vai haver um acúmulo de peptídeos amargos, né? E aí você vai realmente ter o problema do gosto amargo. Deixa eu fazer uma exceção aqui, que é para o queijo parmesão. Parmesão, a pessoa que perguntou pode perguntar, mas por que parmesão matura a 14, 16, 17 graus? É que parmesão contém muito pouco resíduo de coalho. O parmesão é aquecido, na Itália, pelo menos, a temperatura de 54, 55 graus. Então, geralmente, fica muito pouco coalho, então você pode dar uma temperatura mais alta, ele tem muito baixa umidade, né? Pouca hidrólise proteica, então ele não vai amargar, tá bom? Ok, Múcio, obrigado pela resposta. Terceira pergunta, Múcio. Comecei a fazer a salga na massa do queijo, pois sentia que o sal não ficava uniforme usando a salmoura. Professor Múcio, poderia explicar como o sal se comporta no momento em que é inserido na massa, após algumas horas e após alguns dias? O que deve ser observado para alcançar a uniformidade da salga, ao invés de queijos muito ou pouco salgados? Olha, a salga na massa, muitas perguntas que vêm não explicam muito bem o detalhe, eu tenho que estar imaginando a situação, né?
Por exemplo, eu vou usar o cheddar como exemplo de salga na massa, onde você dessora e põe o sal na massa, né? Acontece que, quando você põe o sal, há uma tendência da umidade que está no interior do grão a vir para as bordas do grão, devido à diferença de pressão osmótica. Isso acontece muito no cheddar. Você põe o sal, você mistura durante uns 15 minutos, sempre há o que nós chamamos de exudação de soro no cheddar maior, mesmo que você não vê o soro quando você coloca o sal, daí a pouco aparece, porque o sal atrai esse soro, né? Então, às vezes, a salga na massa ela pode ser mais irregular do que uma salga em salmoura, justamente porque você não consegue, dependendo do processo de mistura do sal, ter algo muito homogêneo. Então, eu diria o seguinte, vou dar um conselho para essa pessoa que me perguntou a respeito de que a salmoura ainda é a salga mais homogênea que pode existir, tá? Porque ela pega o queijo por todos os lados. Agora, a salmoura ela exige paciência, né? Porque até o sal chegar no centro do queijo demora vários dias, depende do tamanho do queijo. Pode demorar semanas ou meses, se for um parmesão de 40 quilos. Então, tem que ter paciência, mas em termos de melhor distribuição de sal, seria melhor fazer a salga em salmoura, okay? Do que a salga a seco. Ok? Ok, Múcio, obrigado. Quarta pergunta, por que o queijo tipo gorgonzola dessora na embalagem poucos dias após ser embalado? Teria alguma relação com a água livre / água ligada, atividade de água? A fermentação influencia nesse problema? Olha, houve duas perguntas a esse respeito de fontes diferentes, né? Então, eu até cheguei a ligar para uma das pessoas que me pediu, que é um queijeiro muito amigo meu, eu queria esclarecer alguns pontos com ele, ele está me ouvindo até agora. Na verdade, é o seguinte, esse é um fenômeno bastante comum na fabricação de queijo gorgonzola. Eu diria assim que, até de certa forma, esperado. Há razões variadas para que o queijo possa dessorar, tá? Normalmente, o que acontece no gorgonzola, esse dessoramento vem com o amadurecimento do queijo, tá? O queijo vai amadurecendo, vai ficando mais velho e começa a dessorar, mas ele acontece já a partir de 30, 40 dias, e até, às vezes, tão intenso que chega a molhar as caixas de papelão na embalagem secundária onde está o queijo. Eu já vi, de fato, assim, pessoalmente, né? Acontece. Tem uma razão para isso. Muitas vezes, quando a fermentação do gorgonzola não é muito completa, o gorgonzola tem que ter um pH muito baixo, de 4,8 mais ou menos. Se ele baixa a 5 ou 4,9, normalmente, durante o período em que ele ainda está madurando, né, amadurecendo, pode continuar um abaixamento de pH. E aí a massa vai ficando porosa, cada vez mais porosa, que é um queijo muito mineralizado. Ela tende a soltar um pouco de água, tá? O outro fenômeno que pode acontecer é que, quando o queijo vai ficando mais velho, vai havendo o que nós chamamos de lipólise, que é a degradação da gordura. E a lipólise, ela tende a, digamos assim, a gordura no seu estado normal, a temperatura ambiente, né? Ela não está ali perfeita. Mas quando você faz a formação do que nós chamamos de ácidos graxos livres, né, que é a degradação dos triglicerídeos, eles têm um ponto de fusão muito mais baixo. Então, normalmente, essa água que libera, muitas vezes, ela pode ser também um tipo de um azeite, de um óleo, que é separado também. Porque, com o tempo, o queijo se enche de cargas, né? As cargas elétricas que vão se formando com os aminoácidos da degradação vão rechaçando a gordura é apolar, então ela tende a separar. E a outra causa também é que, quando você faz a beta-oxidação, tem que falar um pouco de bioquímica, né, dos ácidos graxos, isso é provocado por enzimas que têm o próprio fungo, então exige o crescimento do mofo, vai ser a partir de 30, 40 dias. Essa beta-oxidação, você oxida das ligações duplas que tem ligando os carbonos, né, entra um oxigênio ali e libera CO2 e água, tá? Então, essa água que é liberada na própria reação bioquímica também faz parte desse processo. Então, é um fenômeno muito complexo e muito difícil. E ele é meio que inerente ao gorgonzola, então tem que ter um pouco de tolerância com isso aí. Mas é, sobretudo, importante manter o queijo em temperatura baixa, porque no armazenamento, se a temperatura sobe um pouco, ele é muito acelerado, esse fenômeno. Então, tem muito a ver com as condições de armazenamento.
Às vezes eu comento com os QGs que me perguntam que é mais ou menos igual você comprar uma picanha no supermercado e querer que a picanha não tenha sangue, né, Alejandro? E a picanha sempre elimina um pouquinho de sangue, é igual comprar um frescal, não querer que ele não tenha suco, tá? Mas essa é a minha resposta. Ok, obrigado, Múcio. Gostaria até de aproveitar aqui, só para fazer um reforço ao pessoal, aos nossos amigos que participam aqui do nosso bate-papo, Múcio. Seguinte, pessoal, quem tiver, né, alguma dúvida, quiser aproveitar aqui o espaço, na parte inferior da tela tem lá o Q&A, tá? Podem ficar à vontade, coloquem as perguntas né, as dúvidas que porventura tenham. Provavelmente a gente não consiga, né, moça? Assim, a gente não vai conseguir respondê-las hoje de imediato devido ao número que nós já temos, mas a gente Certo. já deixa elas aqui guardadas, né, para no nosso próximo evento a gente usá-las e trazer as respostas, né? Então, gente, fique à vontade, tá? No Q&A logo abaixo, podem colocar as perguntas. Bom, dentro ainda da A4, né, vamos ver, que tem bastante similaridade, ô Múcio, quais são as causas principais que provocam o dessoramento ao longo do shelf life dos queijos azuis? Alejandro, essa pergunta eu já respondi, porque eu citei que eram Isso, duas ao mesmo tempo, isso. né? Então é Então, a mesma, já respondeu, é, né? tá, Tá já fica ok, incluída na resposta anterior, tá bom. perfeito. Qual a forma mais eficaz, moço, de evitar a proliferação de fungos na salmoura e na sala de secagem? Excesso de ventilação pode ser prejudicial e aumentar a proliferação dos fungos? Olha, fungo é uma coisa que cresce naturalmente em laticínio, está presente no ambiente, né? E onde houver umidade, sempre há chance de crescimento de fungo nas paredes, de câmaras, em um montão de material. E às vezes cresce ao ponto de aparecer realmente, especialmente em parede que não está azulejada, esse tipo de situação, tá? Então, é preciso controlar a umidade dos ambientes mais baixa possível, né? Então, por exemplo, um ambiente como esse, a umidade não poderia estar acima de 80%, e temperaturas mais baixas, tá? Eu conheço a pessoa que fez essa pergunta, é um fabricante de queijo artesanal, um amigo meu, e eu estou respondendo diretamente para ele, né? Eu sei da situação da fabricação dele, né? Então, eu recomendaria, nesse caso, que fosse feita uma pulverização com cloro nesse ambiente a uns 200 ppm, uma solução de cloro feita aí pelo menos umas 2 vezes por semana, quando não houver ninguém nesse ambiente. Pulverize, deixa algumas horas, abre as portas, deixa sair, né? E aí geralmente elimina bastante o fungo, tá? Mas se puder evitar que as portas fiquem abertas, se a câmara for uma câmara fria, né? É importante, porque quando você abre a porta de uma câmara, ela está fria. E aí o ar que entra de fora está quente, há uma condensação. Igual um para-brisa de um carro quando você está dirigindo no frio, né? Ele se condensa. E essa condensação traz esporos, né? Traz fungos, e aí eles crescem, tá bom? É evitar a corrente de ar. Ok, muito obrigado. Sexta pergunta. Manchas escuras aparecem no queijo mussarela após 35 a 45 dias, mesmo embaladas a vácuo. Qual é a causa desse problema? Tem alguma coisa a ver com a umidade ou barreira da embalagem? Eu já respondi essa pergunta várias vezes, porque é um problema recorrente na indústria de laticínios, especialmente com a mussarela, tá? Não tem nada a ver com a umidade, não. Esse fenômeno é devido ao crescimento de um tipo de fungo que foi identificado, inclusive, no trabalho feito em conjunto com o Itaú. Na época, aí, o Tom Zé, o Antônio Salles, que é meu companheiro na Tucum, que está me escutando lá onde ele mora em Juiz de Fora. Ô, Tom, é na Olavo Costa que você mora aí, né? Na Vila Olavo Costa, na Vila Alpina, não sei, né? Deve estar quietinho aí comendo um torresmo, né? Entendeu? Pois é, nessa época, o Tom e eu levamos uns queijos para a nossa amiga Ariene, que está me escutando, grande amiga minha, que na época era pesquisadora e tal, e foi feita uma identificação desse fungo, Alejandro, com o nome de foma aglomerato. Então, é um tipo de fungo que cresce superficialmente na mussarela, especialmente na mussarela. E a pessoa pergunta aí 35 a 45 dias. É muito pertinente, porque tem a ver com a barreira de oxigênio. Muitas vezes é devido, eu não estou dizendo nada diretamente para essa pessoa, mas algumas empresas compram embalagem mais barata. E aí acaba comprando embalagens que têm uma barreira de oxigênio menor. Então, pouco a pouco, vai migrando oxigênio para dentro da embalagem. Leva semanas. Esse é um fenômeno que não acontece dentro da fábrica em poucos dias.
É sempre na indústria, sempre depois de 40, 50, 60 dias, porque leva tempo para entrar oxigênio na embalagem. E aí o foma cresce na superfície. A gente chama isso aí, né, Ariane, de mofo tipo graxa, que é uma cor meio marrom, meio escura. Não mata ninguém, não, mas nenhum consumidor compra esse queijo, né? Então, perde a embalagem, tem que raspar, é um problema. Então, o que tem que ser feito? Tem que usar uma embalagem adequada, com maior barreira de oxigênio, ainda que pague um preço um pouco mais elevado, tá bom? Ok, Múcio, obrigado. Sétima pergunta. Bom dia, mestre. O que faz mais diferença na produção de queijos e, consequentemente, resulta em um produto de alta qualidade e sem defeitos? Caramba, essa pergunta aí dá para ficar aqui, né, Alejandro? Dá. Até a noite falando sobre isso, né? É uma pergunta muito ampla, mas uma pergunta, de qualquer maneira, é uma pergunta interessante, né? Normalmente, para você poder ter esse controle, ter essa qualidade, né? Eu não gosto de falar nisso não, porque é muito cansativo, mas você tem que ter um leite de uma qualidade razoável. Eu nem falo de um leite maravilhoso, tipo argentino e Uruguai, não. Eu falo de um leite aí com uma contagem de CBT, sei lá, 200 mil, 300 mil, para o Brasil, é muito bom. Porque se você pasteurizar esse leite, você reduz muito essa carga, né? Mas você tem que ter, obviamente, você tem que trabalhar com bons fermentos padronizados, você tem que ter bons controles dentro da fábrica, DPF, boas práticas de fabricação, né? Também o controle de qualidade, controle de processo, né? É muito importante você chegar nessa alta qualidade e sem defeitos. Defeitos sempre vai ter, é impossível você fabricar, né, queijo sem que haja pelo menos aí, sei lá, 0,5% de defeito de queijo durante um ano. Acontece, tá? É extremamente importante o que eu estou falando aqui, tá? De bons fermentos, bons controles, mas eu vou citar uma coisa que é fundamental. Tem que ter um bom queijeiro, né? O queijeiro tem que ser um cara cuidadoso, dedicado. É uma espécie que está em extinção, os bons queijeiros estão acabando, infelizmente, né? Porque o bom queijeiro ele cuida realmente do queijo como se fosse um filho, né? E aí tem que ter muita paciência. Eu menciono sempre, né? Queijo requer muita paciência. Eu vou usar uma expressão aqui que o Guimarães Rosa usava, né? O famoso mineiro Guimarães Rosa, no seu livro, ele falava do... Eu acho que queijo a gente não tem uma fabricação, né? Queijo a gente tem um fazimento, né? O fazimento é fazer as coisas com sentimento. Isso é do Guimarães Rosa, não é meu, não, tá? Então, fazimento é fazer coisa com sentimento. Pessoal, Então, acredito que tenha dado algum tipo de... alô, Alejandro? Alô? Algum problema aí com a internet, Alejandro? Oi? Isso, deu uma travadinha, Múcio. Voltou. Tá. Eu estava falando do Guimarães Rosa. Chegou a ouvir isso aí? Eu estava falando que o Guimarães Rosa... Está ouvindo, Alejandro? Tô, Tá agora beleza? tô. Tá. Bom, eu acho que talvez tenha sido, eu achei que fosse a sua, mas provavelmente possa ter sido até a minha aqui, viu, Múcio? Desculpa. Legal. Erro não. É a expressão fazimento, que é fazer com sentimento. Então, realmente, eu acho que em queijo a gente poderia aplicar essa expressão, né? Tá bom? Tá ok. Pode ir para a próxima, Alejandro, não tem problema. Oitava pergunta, Múcio. Como evitar o gosto amargo em queijos, principalmente nos de maturação mais longa, como, por exemplo, o parmesão? Se deixar maturando por mais tempo, esse amargo tende a sumir? Pergunta de resposta longa também, mas não tende a sumir, não. Em alguns queijos, o gosto amargo tende a desaparecer. Vou dar um exemplo, é o caso do queijo gorgonzola. O gorgonzola é um queijo que amarga muito entre mais ou menos 30 e 40 dias, né? De 25 a 30, 40 dias. É porque, normalmente, nessa fase, ainda não houve uma atuação do fungo como cipa, lipólise, proteólise. Então, você sente mais o gosto do fungo quando você come o queijo. Então, ele amarga, mas depois desaparece. Parmesão é um queijo que raramente amarga. Eu não vejo falar de amargor em parmesão, devido, eu já falei aqui, que parmesão é um queijo de massa cozida, né? A temperatura de fabricação de um bom parmesão é superior a 50 graus. 52 até 55, 56 graus. Então, quase não fica resíduo de coalho. Ele tem muito pouca umidade. Então, normalmente, não vai haver formação de peptídeos amargos em parmesão, tá? Agora, alguns queijos que não são parmesão, que têm maturação mais longa, estão sujeitos a problemas de sabor amargo. Por exemplo, um leite muito alto em psicotrópico, pseudomonas, ele pode amargar. Ela produz algumas proteases, né, que são resistentes à temperatura de pasteurização e que podem provocar o gosto amargo, né? Também, se o indivíduo não for cuidadoso na hora de fazer o queijo, um excesso de coalho, né,
pode acontecer o cara colocar coalho demais, né? O tipo de coalho que ele usa, né? E especialmente também a relação que tem de coalho, às vezes, tem protease ácida, tipo coalho microbiano, de primeira geração, os atuais não, mas eles provocam gosto amargo. Uma coisa que é muito importante, respondendo para essa pessoa, gosto amargo tem muito a ver com baixo teor de sal. Normalmente, o gosto amargo vem de peptídeos amargos que estão na beta-caseína, que é uma caseína muito pouco degradada em queijo, mas ela fica mais exposta na sua estrutura terciária quando tem pouco sal no queijo, por causa de ligações iônicas, hidrofóbicas que tem no queijo. O sal interfere muito nisso, o sódio, né? Então, aí, se você permitir a degradação dessa fração da caseína, ela libera mais peptídeos amargos. Outra coisa que provoca amargor em queijo é queijo com baixo teor de gordura, tá? O peptídeo amargo ele é essencialmente hidrofóbico, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Espanha, né? Está me escutando aí meu amigo Pablo, né? Ribeiro aí entre Pinares, ele sabe disso. Lá tem a torta de Alcaçar, e mesma coisa. Do outro lado da fronteira, lá em Portugal, tem o Serra da Estrela. São queijos que são feitos com um coalho muito proteolítico, que é a base da cardocina, da flor do cardo, né? O cardo ele tem uma protease muito forte, mas ele não amarga. Os estudiosos, estudos que foram feitos na universidade lá na Irlanda, né, em Cork, mostram que os peptídeos amargos migram para a gordura. E como esses queijos de leite de ovelha são extremamente gordos, né, tem 6, 7% de gordura, então o peptídeo amargo fica ali dentro, ele não aparece. Então, tem a ver com a gordura, tipo de gordura e o teor de gordura, tá bom? Só que alongar um pouco, porque era um tema largo, né? É longo, bastante amplo, né, Múcio? Isso. Nona pergunta, é uma pergunta extensa aqui também, tá, Múcio? Um pouco. Ok. Por que surgem microfuros na casca do parmesão? Por que o queijo parmesão com 12 meses de maturação ainda não apresentou cristais de tirosina, sendo que houve casos de queijo com 10 meses já apresentaram os mesmos cristais? O que pode ter alterado? A alimentação do gado? O fornecimento do bagaço da laranja pode alterar a maturação no queijo parmesão? Olha, eu não entendo nada de gado, sabe? Realmente, eu não conheço nada das vacas, eu até confundo vaca com boi, sabe? Então, assim, eu não sei falar de alimentação, de fisiologia animal, nada disso. Mas eu posso falar do leite para frente, né? Deixa eu explicar uma coisa. A tirosina, né, ela aparece em queijo parmesão ou queijo duro, normalmente. Pode aparecer no manchego, que não é um queijo tão duro quanto o parmesão, mas é um queijo de baixa umidade e de longa maturação, um pecorino. Esses queijos holandeses que tem por aí, né? Primadonna, Rambam, etc., né? Ou Dutch, são queijos maturados por 1, 2, 3 anos, né? A tirosina, eu vou explicar com um pouco de paciência, ela está internamente, né? É um aminoácido hidrofóbico, tá? Ela está nas partes mais internas da estrutura terciária, né? Da caseína. Ela demora muito a ser degradada, ela tem que ser muito hidrolisada e se separar. E quando ela se separa, ela é muito pouco solúvel em água. E aí ela tende, naturalmente, a se cristalizar no queijo. Ela não se solubiliza na água, cristaliza, forma essa areinha que aí está, ok? Então, a primeira coisa, você precisa ter uma maturação longa e você precisa, geralmente, ter lactobacilos helvéticos. O helvético, ele dura muito no queijo, e ele produz, quando ele morre, ele produz autólise, libera um montão de protease, peptidase, é impressionante, tá? Esses bacilos. E vão liberar a tirosina. Agora, respondendo a pergunta dessa pessoa, que ela falou que algum queijo dá, outro não dá. Mas aí tem uma razão para isso. Eu não estou aí, eu não posso falar, né? Mas eu vou explicar as razões. Alguma coisa vai se encaixar aí. Tem a ver com o tempo de cura. Pode ser que um queijo curou mais, outro curou menos. Mas, sobretudo, mesmo tem a ver com duas coisas, sabe? Que é a temperatura de cura. Porque eu trabalho muito com gente que faz parmesão. Tem gente que quer fazer milagre, né? Eu, por exemplo, às vezes recebo pergunta, a pessoa acha que eu sou o Papa Francisco, né? Que eu posso responder tudo. Eu não posso, não. Nem sou muito santo, não. Né? Eu não consigo fazer as coisas assim. Mas a temperatura de cura é importantíssima. O parmesão, queijo duro, para dar tirosina, tem que curar a 14, 16 graus, para permitir essa peptidólise, né? Então, às vezes, um dos queijos aí não ficou nessa temperatura, mas o mais provável é o teor de sal, porque o teor de sal impacta muito.
Se um queijo ficou mais salgado do que o outro, ficou mais salgado, a proteólise, a peptidólise é fortemente inibida. E, às vezes, um queijo salga mais do que o outro, depende da posição que está na salmoura. Vou dar um exemplo aqui, porque eu poderia falar horas sobre isso. Imagina uma prensa coletiva vertical, né? Aquela coluna com 7, 8 queijos. O queijo que está embaixo é um queijo que está muito mais prensado do que o queijo que está em cima, porque ele tem o peso dos queijos sobre ele e tem a pressão, né, pneumática. Ele tem menos umidade, ela agarra menos sal, né? Então, o que é em cima tem mais umidade, mas agarra mais sal, então a diferença de maturação é muito grande. É isso aí que eu poderia realmente responder sobre a tirosina. Tá bom, Leandro? Perfeito, Múcio. Muito bom. A 10ª pergunta é, Múcio, como evitar uma casca demasiadamente espessa durante o processo de maturação? Olha, não tem que se alongar muito nessa resposta, né? Casca espessa tem a ver com perda de umidade. Eu vou dar um exemplo aí. Um parmesão italiano curado, um grana padano, né, curado durante um ano, ele perde aproximadamente 14% do peso dele, mais ou menos, tá? Então, ele forma casca, né? Então, agora, lá na Itália, ele forma casca, os italianos não são besta, não, né? Eles mantêm uma umidade controlada de mais ou menos 80% naqueles ambientes. Então, se você deixa um queijo no ambiente muito seco, ele forma uma casca muito grossa, tá? E, sobretudo, se tiver exposição a correntes de ar, muita ventilação. Então, é importante que a umidade, eu não sei exatamente nem que queijo é, a pessoa não falou, mas por volta de 80%, tá bom? Se o queijo não for embalado, que é o caso de formar casca. Pode tocar, Leandro. Ok, 11ª pergunta, Múcio. Se no lote de queijo de parmesão apareceu estufamento tardio por PBS e o teste do leite de lactofermentação é homogêneo e teste VASPAR negativo, como detectar com antecedência? Eu escrevi um livro sobre isso, né? O meu livro de queijo com levedura fala muito sobre questões de bactérias propiônicas, né? Então, daria para falar aqui uma semana desse assunto. Primeira coisa é que teste de lactofermentação não detecta bactéria propiônica, não, tá? Bactéria propiônica é das mais preguiçosas que existem. Numa câmara de maturação, câmara quente, ela leva mais de um dia para uma virar duas, né? E ela não fermenta a lactose, né? A bactéria propiônica. Então, num teste VASPAR, você não tem meio, não tem lactato, né? Tem lactose. Então, a bactéria propiônica não vai crescer. Então, não tem jeito de aparecer no teste VASPAR, entendeu? Então, ele vai dar sempre negativo em relação à propiônica, né? Tá ok? Agora, a pergunta aqui, né, se refere-se como detectar com antecedência, né? Acontece que, vamos supor o seguinte, você faz um teste VASPAR, né? O teste VASPAR, você aquece uma temperatura muito alta, né? E, então, normalmente, você poder fazer o teste VASPAR, você tem que aquecer a 85, 90 graus. Você vai matar a bactéria propiônica que estiver ali. É outra razão para não aparecer, tá? E, normalmente, uma bactéria propiônica, ela, para estufar, um clostrídio, por exemplo, vamos supor que você está imaginando que possa ter ocorrido uma situação que não foi propiônica, mas pode ter sido clostrídio, né? Uma bactéria propiônica, para estufar um queijo, produzir levedura, você precisa ter pelo menos, calcula-se aproximadamente de 1.000 a 10.000 por ml, tá? De bactérias propiônicas. Um clostrídio, você precisa de apenas um esporo de clostrídio por quilo de queijo, tá? Então, eu acredito que o seu problema aí, né, pode ser muito mais fácil ser um problema de clostrídio, tá? Mas sem levar em conta a lactofermentação. O que deveria ser feito é justamente, não precisa levar em laboratório, não gasta grana, senão testa o queijo. Se eu tiver com sabor ranço, né, pode ser clostrídio. Se eu tiver ligeiramente adocicado, é bactéria propiônica, tá ok? Mas para com essa bobagem de ficar detectando bactéria propiônica com VASPAR, não vai levar a nada não, tá ok? Perfeito, Múcio. 12ª pergunta. O que fazer para manter queijos grandes, peças de 20 kg ou mais, devidamente armazenadas após a saída da fábrica, a fim de evitar o crescimento de mofos durante o seu período de validade? Uma peça desse tamanho, né? Não tem outro jeito. Você poder... Mofo, o único jeito de você evitar mofo em queijo, não tem outra maneira, tá? Basicamente, assim dizer, embalagem a vácuo. Você pode tratar um monte de produto antifúngico, né? Mas o que realmente segura mofo é a embalagem a vácuo. Tem que embalar, de alguma maneira, nem que seja uma peça de 20 quilos.
Mas tem embalagem a vácuo. Eu já vi queijo suíço sendo embalado na Baviera, na Alemanha, de 250 quilos, uma peça retangular, embalagem a vácuo. Existe, tá? Também você pode pintar o queijo com resinas, né? Que contém antifúngico, por exemplo, uma resina que contém, sei lá, uma quantidade mínima de natamicina. Então, ela vai evitar um crescimento. Outra coisa que pode ser feita é colocar o queijo em temperatura muito baixa, por volta de 0 a 1 grau. Geralmente, você consegue segurar por bastante tempo o crescimento de mofo, tá bom? Pode ir. Ok, perfeito, Múcio. 13ª pergunta: quais os fatores que afetam a mudança de coloração dos penicílio Roquefort amarelo, verde, azulado, à medida que os queijos tipo gorgonzola vão maturando? Esse é um fenômeno muito recorrente em queijo gorgonzola. Muita gente me pergunta. Eu publiquei um artigo, se alguém quiser dar uma olhada, né? Acho que no meu Instagram tem lá na bio, no site, né? Chama Guia Latte, sobre essa mudança de cor. Eu fiz um artigo extenso sobre esse assunto, certo? Normalmente tem muito a ver, nós temos uma variedade imensa, tem mais de 200 espécies de penicílio dentro do gênero penicillium, tá? Então e aí tem, além dos penicílios brancos, tem os penicílios verde azulados, ou azul esverdeado, né? E eles têm muitas nuances de cores. Mas, por exemplo, o penicílio glaucon, o penicílio roquefort, todo mundo sabe, quando ele está em meio onde existe uma baixa tensão de oxigênio, ele realmente fica muito mais claro, tá? Então, quando você corta um queijo, ele está num ambiente que tem baixa tensão de oxigênio. Esse oxigênio que você está respirando, aí, quem está me escutando, aí tem mais ou menos, o ar, né, tem 20% a 21% de oxigênio. Dentro de um queijo gorgonzola, um queijo azul, um forte, tem mais ou menos 5% de oxigênio. Tá? Então, a tensão de oxigênio é muito baixa, ele fica mais claro. Então, o verde fica mais amarelado. Quando você abre o queijo, em contato com o ambiente, ocorre imediatamente, começa a haver uma reação de oxidação. E aí ele fica mais escuro, tá? Porque são pigmentos carotenoides que estão nesse micélio de fungo, tá ok? Então ele muda de cor. Tem muito a ver com o potencial de sedução do meio, tá ok? Essa é a resposta. Perfeito, Múcio. Muito bom. 14ª pergunta. Caro Múcio, qual o impacto do nível elevado de beta-caroteno no leite, na fabricação de queijos brancos? Olha, o beta-caroteno, né, que todo mundo sabe, é a provitamina A. O beta-caroteno ele é muito oxidável, tem um montão de ligação dupla, né? Então, normalmente, quando ele é reduzido, né, quando ele é oxidado, perdão, e aí ele é hidrolisado, ele transforma-se em duas moléculas de vitamina A, tá? O retinol, né? Então, o beta-caroteno ele tem originalmente uma cor muito amarelada, tá? Especialmente em alguns tipos de raça de animais, no caso do Jersey, por exemplo. Então, é muito amarelo, ok? Não quer ter o alto teor de gordura vai ficar amarelo, porque tem o gado Gir, por exemplo, tem alto teor de gordura, tem menos beta-caroteno. Então, no caso do Jersey, é muito intensa a coloração. Então, qualquer queijo branco que você faça que houver um alto teor de beta-caroteno, a tendência é ficar mais amarelo. E vai acentuar se o teor de gordura for mais alto. O que eu posso recomendar para esse cliente que fez a pergunta, se isso for um problema, é usar uma clorofila, por exemplo, né, que pode ser usado legalmente, está aprovado no Mercosul, para reduzir a coloração do beta-caroteno, tá bom? Para branquear. Perfeito. 15ª pergunta, Múcio. Para a fabricação de queijo artesanal, utiliza o pingo através do soro. O mesmo tem por finalidade inibir a proliferação de bactérias indesejadas. Existe uma acidez ideal padronizada para o mesmo? Olha, interessante isso aí, né? O pingo, eu escrevi sobre o pingo, tá no meu Facebook também, né? Até de uma forma muito romântica, né? Eu sou um cara meio romântico demais da conta, né? Eu escrevi lá falando sobre o pingo e tudo mais. Pingo, não, de maneira alguma, pingo pode inibir bactéria indesejável. Coitado do pingo, né? Ele nem tem muita identidade, né? É tão grande a biodiversidade que existe dentro de um pingo, né? Nós temos centenas, eu tenho visto um montão de trabalhos publicados aí, alguns agora recentemente feitos pelo Antônio Fernandes, que deve estar me escutando lá na Universidade Federal de Viçosa, né? Caracterizando esses queijos artesanais e a flora que tem, que muitas delas vêm do pingo, ou vão formar o pingo, né? Então, não tem condição do pingo inibir nenhuma bactéria indesejável, não. O pingo é um caldeirão de bactérias, né?
Ali tem um monte, e não estou falando mal do pingo, não me entenda errado, eu até gosto do pingo, né? Mas ali a biodiversidade é muito grande, então não tem condições. E vai subir a acidez ali, pode chegar a 80, 90 graus ali, dependendo do tipo de bactéria lática que está aí. Tá? Eu me lembro que quando eu trabalhei na Universidade Federal de Viçosa, vou contar aqui rapidamente, né? Lá tinha o professor Adão Pinheiro, que era um dos maiores estudiosos cientistas brasileiros, né? Eu cheguei a trabalhar com ele, conheci ele muito, né? Ele mexeu muito com pingo, né? E ele coletava pingo, especialmente na região do Cerro, né? Lá para o lado de Conceição do Mato Dentro, Vila do Príncipe do Cerro, né? Um lugar muito bonito, muito romântico e tudo mais, lá no Cerro, né? Pois é. Então, ele trazia isso para a Viçosa e ele fazia isolamento dessas bactérias. E ele chegou à conclusão que eram bactérias, micro-organismos muito halofílicos, porque o pingo contém muito sal. Porque é aquele salgado que está durante a noite pingando ali, né? A quantidade de sal que tem no pingo é alta. Então, ele seleciona para bactérias que resistem mais a sal. Então, aí já deixa de ser aquele caldeirão, né? Porque vai resistir mais a esse tipo de bactérias. Mas pode conter bactérias desejáveis de qualquer maneira. Não tem como você evitar isso aí. Tá bom? Perfeito, Múcio. 16ª pergunta traz o seguinte tema, Múcio. Matura o queijo meia cura na mesma câmara do parmesão. Porém, na câmara tem alguns inquilinos, ácaros, fungos, etc. Porém, a casca do meia cura está ficando toda colorida, tipo cor de queijo defumado. Nem sempre foi assim, mas foi no aumento da temperatura da câmara que a coloração ficou mais intensa. Ok. Olha, essa semana eu andei conversando com algumas pessoas aí sobre esses inquilinos aí, né? Que algumas pessoas consideram indesejados. Você vai lá na França, lá na região de Lille, no norte da França, né? Pertinho da Bélgica ali, né? Você vai lá, se você falar que o ácaro indesejado, eles te matam, porque lá faz a mimolete, que é um queijo francês, né? Que é justamente a casca da mimolete é tratada com ácaros. É cheio de buraquinho assim, tudo mais. Eles adoram ácaro, uma polilha, né? Mas não é todo mundo que gosta. Uma cama de parmesão no Brasil, por exemplo, ninguém quer ter ácaro, não. Porque vai provocar uma série de problemas. É muito típico de câmaras muito secas, com baixa teor de umidade. E aí, o que acontece com você, aí, a pessoa que me perguntou, né? Eu sei quem é, porque ela frequenta muito meu Instagram, né? E ela está sempre lá elogiando a minha netinha lá, né? A famosa Cecília, né? Ela conhece bem a Cecília. Eu sei que ela escreve lá para mim, porque ela é queijeira, né? O que acontece é que o seu queijo, né? Ele tem fungo, né? E muitas vezes o ácaro, ele cresce consumindo fungo. Então, a primeira fase do crescimento do ácaro é consumindo fungo. Ele metaboliza o fungo e cresce depois. Tá? Tem que ter fungo para depois ter ácaro. É primordial nesse processo. Tá? Chama tirófago, né? Que é o ácaro. Né? Então, o que acontece com as manchas é que, quando não há ácaro, as manchas que crescem, geralmente elas são leveduras. Pode ser mofo também, mas normalmente mancha de cor escura. Pode ser bacterlines, que tem alguns tipos de corineformes que são mais marrons do que laranjado, né? E pode crescer. Então, o que você tem que fazer é tratar essa câmara com cloro 200 ppm para evitar o problema, periodicamente, tá bom? Ok. 17ª pergunta, Múcio. O que se recomenda como regra geral para saber o estado do leite antes de elaborar, acidez ou pH? Ok, essa é uma pergunta interessante, né? Muita gente pergunta se há uma correlação entre acidez e pH. Não há uma correlação, é que o pH é muito mais confiável. Então, de cara, eu vou te responder, né? Eu vou contestar, porque eu sei que a pessoa que fez essa pergunta, né, fala espanhol, né? O pH é muito mais confiável, né? O que acontece é o seguinte, é que pH e acidez são duas medidas do grau de ácido que tem um determinado no meio, né? Então, vou dar um exemplo para você. Se você tiver um meio que tem 1% de ácido lático e 1% de ácido clorídrico, né? Tá ok? O meio que contém ácido lático, ele vai ter uma acidez muito alta, tá? Porque 1% de ácido lático corresponde a 100 graus do níquel. Mas ele pode ter um pH muito baixo, enquanto que o meio que tem ácido clorídrico vai ter acidez muito alta, mas vai ter pH muito baixo. Não vai ter pH alto igual ao outro, não. É porque o ácido lático ele é um ácido fraco, ele é um ácido orgânico.
O ácido clorídrico é um ácido mineral. A dissociação do ácido clorídrico é imensa. Ele vai formar o que nós chamamos de prótons de hidrogênio, né, que são medidos no potenciômetro, no pH-metro. Então, vou dar um exemplo prático. Se você quer acidificar uma salmoura e medir pH, não coloque ácido lático, porque o ácido lático não dissocia. Ele não vai abaixar o pH da salmoura, mas vai subir muito a acidez. Enquanto que se você colocar ácido clorídrico, você não vai subir muito a acidez, porque a hora que você colocou ácido clorídrico, o pH abaixa quase instantaneamente. Você não vai precisar muito colocar mais ácido clorídrico, né? Então, obviamente, meu amigo aí, né, meu caro amigo, tem que usar o pH como melhor referência, mais confiável, devido à grande variabilidade que tem entre o que nós chamamos de pKa, que é, né, a dissociação que tem dos ácidos, ok? Aquela curva famosa que tem na química. Ok? Perfeito, Múcio. Chegamos à 18ª pergunta, Múcio. A partir da 19ª eu passo a palavra para o Rômulo, tá? Só para a gente dar sequência aqui. Perfeito, Alejandro. A 18ª, Múcio, trata do seguinte: o pH elevado ou baixo em um queijo pode interferir na espessura da casca do mesmo? Não pode, não. A umidade do ar é que mais impacta na casca de um queijo, né? Então, de cara, eu respondo para simplificar. A resposta não tem nada a ver, não. Mas eu vou chamar a atenção que o pH do queijo, né, reflete a sua acidez. Então, queijo de pH muito baixo, eles são muito mineralizados. E aí, essa casca desse queijo já pode não ser mais grossa nem nada, mas ela trinca, tá? Se a acidez for muito alta, tá bom? Trincas. Ok? Perfeito, Múcio. Então, eu vou passar a palavra ao Rômulo. Tá bom, Rômulo. Alejandro, tá? muito obrigado por sua participação e ajuda. Eu que agradeço. Beleza. Obrigado, Alejandro. Olá, Múcio, tudo jóia? Tudo bem, Rômulo? Boa tarde a todos os participantes. É um prazer enorme estar participando aqui desse bate-papo queijeiro, né? Antes da gente iniciar, Múcio, somente um comentário. Nós já temos bastante perguntas no QIA, tá? Uma participação muito legal aí dos nossos amigos queijeiros. Certamente aí já vamos ter bastante perguntas para o nosso próximo evento. Bom, continuando então, 19ª pergunta. Múcio, quais são as principais causas de estufamentos em ricota /light? Ok, obrigado, Rômulo. Seja bem-vindo aí ao nosso evento, aí, fazendo as perguntas, né? Imagino que você está aí em Carandaí, aí, Rômulo? Carandaí, nessa terra boa aí, né? Pertinho de Barbacena. Então, se prepare que o frio está chegando aí breve, né, Rômulo? Já chegou. Já chegou, né? Eu sei, cara. Deu. Olha, normalmente, assim, a ricota, ela não tem nada a ver o problema do estufamento, da formação de gás na ricota, dela ser light ou não. Isso não interfere. Assim, na minha concepção, quase toda ricota é light, né? A ricota tem muito baixo teor de gordura, mas eu ando muito por fora da legislação, né? Então, de repente, inventaram uma ricota light aí. Mas a ricota, como ele é feita de soro, o soro quase não tem gordura, eu imaginava que toda ricota fosse light. Mas tudo bem, não tem problema não. Imaginando que ela seja 0% de gordura. Não tem nada a ver, tá? Normalmente, o que acontece no estufamento de uma ricota é a fermentação da lactose. A ricota é cheia de lactose, né? Ela é feita de soro. E não tem nenhuma fermentação, porque você aquece essa desgraça lá a 90 graus lá no tacho, né? E aí você mata tudo quanto é bactéria que poderia, eventualmente, né, degradar a lactose. Mas a lactose fica lá. Quando você resfria a ricota, o ambiente que ela está, o manuseio, a embalagem e tudo mais, pode permitir que leveduras que estão no ambiente, as nossas amigas Saccharomyces, né, são muito famosas em fermentação alcoólica e tudo mais, elas podem produzir uma fermentação alcoólica e gerar gás, né, etanol, mas também CO2, e aí vai estufar a embalagem. Não tem outro jeito, tem que tratar, tem recurso, BPF, boas práticas de fabricação, ambiente limpo, o ar cada vez mais limpo, é isso aí, tá bom? Vamos. Ok, obrigado, Múcio. Vamos para a próxima. Em queijos camembert e brie, geralmente ocorre com certa frequência o deslocamento da casca, por não ser realizado o controle da composição físico-química do queijo. Quais os fatores que contribuem para a ocorrência deste defeito? Ok, sim, descolamento da casca de queijo de camembert, eu vejo muito aqui no Brasil, tá? Não nas fábricas de camembert, não. Eu vejo no Instagram dos meus amigos queijeiros artesanais aí, né? Quando eu dou uma volta assim para dar uma olhada, né?
E eu vejo o pessoal que faz uns queijos aí pretensamente camembert ou com mofo branco, sei lá, estão descolando a casca, né? O descolamento da casca tem muito a ver com o excesso de umidade do queijo, tá? Então, o camembert, normalmente novo, ele tem que ter mais ou menos aí entre 50% e 52% de umidade, aqui no Brasil, tá? Depois ele vai cair para os 48%, 47% enquanto ele matura. Se tiver uma umidade muito alta por questão de rendimento ou mau manuseio da palhada, né? Esse excesso de umidade permite uma proteólise muito rápida quando você põe o fungo na casca do queijo, especialmente se houver um excesso de crescimento de fungo. Então, camembert que tem casca grossa demais com fungo não é legal, não. Muita gente confunde. Um belíssimo crescimento de fungo não é bom, não. Você tem que ter um controle de fungo, crescimento da casca do camembert. Você não pode amargar, pode escolar a casca. E você faz para evitar isso, você trata a casca antes com Geotrichum candidum, né? Que é um tipo de fungo ou bactéria, ele está meio no meio aí, né? E que ele geralmente ele consome uma parte do ácido lático, produz vitaminas e tudo mais, e ele evita o crescimento muito rápido do penicílio cândido na casca. Então, a casca não vai descolar. Então, controle de umidade, não pulverizar demais e, sobretudo, não ter temperatura muito alta de maturação. A temperatura máxima nessa câmara tem que ser por volta de 10 graus, já é muito, hein? Tá? Então, isso é importante. Ok? Ok. 21ª pergunta, Múcio. Qual tipo de queijo você recomendaria para uma empresa que deseja lançar um novo produto no mercado? Caramba, essa é uma pergunta que é mais para o Ki aí que está me escutando, que é marqueteiro, né, cara? É difícil responder, tá? É difícil. Eu sou realmente um cara que faz queijo, eu não entendo muito de marketing, não. Se tivesse uma fábrica de queijo, ela quebraria em pouco tempo, porque eu não saberia como vender. Tá batendo 5 horas no meu relógio. Mas eu vou responder dessa maneira. Vamos considerar que uma fábrica grande e uma fábrica pequena. Pequena que eu falo uma fábrica, digamos, aí de até 3 mil litros de leite. Pequenininha mesmo, até 5 mil litros de leite, né? Se for uma fábrica pequena, obviamente, para ela sobreviver e lançar um novo produto no mercado, um produto muito novo vai ser muito difícil. Se não for queijo artesanal, estou falando de queijo industrial, tá? Porque ela não tem condições de fazer marketing, divulgar esse produto novo, né? Mas eu diria o seguinte, essa fábrica pequena deveria fazer um queijo que agrega muito valor. Ela não pode fazer mussarela e prato, porque senão ela não sobrevive, né? Isso não tem valor e não tem para ganhar no giro. Então, é muito pouco volume de vendas, né? Já tem que fazer um camembert, um roquefort, um gorgonzola, um queijo que agrega valor, um queijo suíço, um queijo folhadura e tudo mais. E, de preferência, um queijo de consumo rápido, né? Para poder reverter o investimento e não ter um shelf life assim, muito extenso e tudo mais, né? Pode ser complicado um produto que tem que ficar muito tempo curando e tudo mais, tá? E essa pessoa tem que saber os nichos de mercado, onde ela vai colocar esses produtos, né? Tá? Então, eu diria muito por aí. É uma pergunta bem difícil para mim responder, para eu responder, perdão. E também, se for uma fábrica grande, aí sim, ela pode investir no produto de maior consumo do Brasil, que é prato e mussarela. Mas ela pode ter esse queijo de combate e, paralelamente, desenvolver uma linha, né? Que agrega valor bastante, né? Que vende muito mais caro, R$ 200 o quilo, né? Uma coisa assim. Ela vai ganhar no giro, né? Aí é uma situação assim que realmente é complicada de eu responder, mas o que eu posso falar é isso aí, tá bom? Tá joia, Múcio. A próxima pergunta é bastante extensa, mas também interessante, tá? Olá, sou produtora de queijo colonial com leite pasteurizado. Ultimamente, meus queijos estão ficando manchados, com pequenas manchas brancas espalhadas pelo queijo que vão sumindo ao longo da maturação. Qual é o motivo dessas manchas? Observação: a salga do queijo é feita na massa e minha mãe sugeriu que seria sal mal espalhado. Porém, melhoramos essa parte e o problema persiste. A primeira coisa, a gente gostaria de contratar sua mãe, né? Realmente, meu, ela não está errada, não. Gostei da velha senhora aí, né? Não digo que ela é velha, não. Estou falando no sentido carinhoso, né? Parabéns, está dando uma opinião interessante, né? A gente tem que contratar essa pessoa, né, Romulo? Que sabe alguma coisa do queijo, né? Interessante, gostei. Sabe? Olha, a primeira coisa é que você não me falou, né? Eu suponho que seja uma fábrica artesanal de queijo, tá? Não me falou pelo fato da família estar envolvida na produção, né? A mãe ali, pelo jeito, parece ser uma consultora informal, né? Então,
sendo uma fábrica assim, meio artesanal e tudo mais, né? Não me falou que tipo de queijo. Pode ser um queijo colonial, uma coisa assim, né? Então, fica difícil eu poder responder com exatidão. Mas, muitas vezes, manchas em casca de queijo, assim, que tendem a desaparecer com o tempo, né? Muitas vezes tem a ver com bolsões de... Eu falei naquela palestra minha de mancha de queijo. Bolsões de soro, grãos maiores, grãos menores, que não são muito homogêneos. Onde tem um grão maior, tem mais soro, tem mais acidez, né? E aí, às vezes, nem tem corante no queijo, mas tem beta-caroteno, né? E que é um carotenoide, que sofre oxidação, que varia a tonalidade de acordo com a acidez. Então, pode então causar essas manchas, que desaparecem à medida que vai se igualando a acidez do queijo, né? Então, o que eu aconselharia, eu sou sincero, eu preferiria que fosse feito sempre uma salga na salmoura, porque ela homogeneiza muito a salga do queijo, tá? E nem precisa ser, se é uma fábrica artesanal, nem precisa ser uma salmoura fria, não. Pode ser no ambiente mesmo, só vai salgar mais rápido, né? E você tem que trocá-la com mais frequência, tá? Então, eu aconselharia mudar para salga em salmoura, né? E ter um controle melhor do processo, quando você corta a massa aí, a palhada, num balde, num tanque, no que seja. Eu não sei que tamanho que é essa fábrica, mas cortar os grãos da maneira mais regular possível. Grãos bem pequenos e bem regulares, especialmente menor que um grão de milho, por exemplo, como referência de tamanho, para que não tenha bolsões de acidez, tá bom? Ok. Tá ótimo. Maravilha, Múcio. Vamos para a próxima, 24ª pergunta. Na produção do queijo coalho, principalmente de leite de vaca, qual a razão do mesmo derreter com maior facilidade do que aquele produzido com leite de cabra, na hora de grelhar ou fritar, e o porquê do nuance amargo no final, na hora de degustá-lo sem grelhado ou frito, ou seja, o queijo ainda cru? Ok. Uma pergunta que apareceu, alguém perguntando o que eu estou bebendo, né? É isso aqui, tá? Eu estou tomando não sei se dá para ver, né? Um Jack Daniels aqui que a Nancy me presenteou, tá? Eu estou tomando devagarzinho para não ficar bêbado, né? Espero que ninguém da IFF veja isso aí, porque senão eu vou ser demitido, né? Ok. Olha, deixa eu responder essa pergunta com bastante propriedade aqui, porque queijo de coalho está muito popular no Brasil, né? E esse aspecto aí, de ser leite de vaca ou leite de cabra, não tem nada a ver, não, tá? Leite de cabra e leite de vaca, obviamente, que não é a mesma coisa. Eu trabalhei, eu tenho um livro publicado sobre leite de cabra, né? Tá? Eu sei que é diferente, mas em relação ao queijo de coalho, eu não vejo diferença, tá? Mas você diz que tem uma diferença, né? Então a gente tem que acreditar. Pode ser que a diferença esteja relacionada, porque um é leite de vaca, então lá no curral tem uma vaca, né? Lá no outro curral, sei lá onde, tem uma cabra. Então, pode ser que a diferença na produção de leite, né, pode ser que o leite seja uma CBT mais alta, mais contaminado. Então, o que está mais contaminado, e é provável que isso seja uma fábrica de leite cru, né? Eu estou imaginando, porque pelo jeito que eu estou sentindo, artesanal, o que vai contar é o que está no leite, né? Ou o que resta no leite depois de uma termização ou pasteurização. Isso pode explicar as diferenças. É o volume de bactérias que está no leite inicial, tá ok? Leite de vaca e leite de cabra. Mas não que o leite em si, leite de cabra, a diferença maior que ele tem em relação ao leite de vaca, em relação à fabricação de queijo, deixo claro isso aí, tá? Só falando de queijo, exatamente, tá? De coagulação. Leite de cabra tem muito menos alfa-S1 caseína, tá? O leite de vaca tem muita alfa-S1 caseína, que é uma caseína importante na coagulação do leite, né? E na formação na rede de palhada. Tem a capa caseína, tem essas caseínas que interferem depois, posteriormente, né? Então, inclusive, tem muito a ver com questões alergênicas do leite de cabra e leite de vaca, né? Agora, vamos ao queijo de coalho. O queijo de coalho, por que é amargo? O queijo de coalho, normalmente, não pode ter fermento, né? Então, se você está fazendo queijo de coalho com leite cru, é difícil controlar, porque ele vai ter proteólise do próprio coalho que você coloca, né? E depois da própria peptidólise ocasionada pelas bactérias que ficam aí nesse queijo que estava no leite cru. Então, vamos falar aqui, vamos imaginar que eu estou trabalhando com leite pasteurizado ou termizado, tá? Se a pessoa puder fazer isso aí nessa propriedade, né, seria interessante. O que acontece? Quando você faz o queijo de coalho, a nível industrial, você não coloca fermento. Então, você não tem acidificação. O pH vai ficar em 6,40, 6,50, o pH muito alto. Vai ficar cheio de cálcio, ok?
E aí o queijo de coalho é um queijo que você faz temperatura muito alta, 47, 48 graus, e você tem muito pouco resíduo de coalho. O resíduo de coalho fica muito em queijo mais ácido. Como o queijo não é ácido, vai ter muito pouco. Ele não tende a amargar. Eu estou supondo que o seu leite aí deve ter uma certa acidez, né? Que o seu queijo está amargando. Então, pode ser isso aí. E outra coisa é a umidade do queijo de coalho. O queijo de coalho é um queijo que não é de alta umidade, né? É um queijo que tem a umidade, digamos, de 46%, 48%, a umidade mais baixa. Porque senão ele pode haver uma hidrólise normal com o que fica aí de coalho, ou o que seja, né? Tá? Mas, sobretudo, uma coisa eu vou mencionar. O queijo de coalho tem que ter um alto teor de sal. Porque o alto teor de sal freia essa proteólise. Eu não sei, eu não tenho dados aqui. Sabe, uma vez eu fico aqui igual aqui o Santo Lúcio de Carvanha, que é o padroeiro dos queijeiros, né? O Santo Lúcio de Carvanha, lá na Suíça, né? Então, eu não sei o que é, mas eu vou supor que o seu queijo está com pouco sal. Mete sal nesse troço aí. Quem come queijo de coalho gosta de um queijo salgadinho, lá na praia, né? Então, você vai numa praia lá, Praia de Mineira, é Espírito Santo, Marataí, sei lá onde você está. Mas aí, né, tá lá o mineirão comendo um queijinho de coalho salgado pra caramba, tomando cerveja e nem sente, entendeu? Então, você coloca sal nesse queijo, porque ele evita a proteólise. Tá bom? É isso aí, Romulo. Ótimo, maravilha, Lúcio. 25ª pergunta. Como evitar a formação de olhaduras indesejadas em queijos tipo Gruyère em regiões ricas em flora propiônica? Eu li essa pergunta, Romulo, eu fiquei assim embasbacado, porque o cara está querendo evitar olhaduras indesejáveis em queijo tipo Gruyère, né? Em região rica em propiônica. Então, eu estou entendendo que ele está cheio de propiônica, ele quer ter um Gruyère, mas não quer ter olhadura, né? Talvez um Indesejável. excesso Então, de olhaduras, né? é provável que sejam olhaduras irregulares, né? Ele não está tendo as olhaduras lisas e brilhantes, né, Romulo, que ele está procurando, tá? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, é que se você faz queijo Gruyère, ter olhadura no queijo, bactéria propiônica no leite, é uma bênção, tá? Não é uma maldição, tá ok? Ajuda muito. Você, às vezes, você nem precisa colocar fermento propiônico, né? Você consegue fazer sem ele ou fazer com menos. Então, é um negócio que vai te ajudar. O seu problema de olhadura irregular não está no leite, na bactéria propiônica do leite, tá? Não pode fazer o queijo, né? Eu publiquei um artigo, está lá também no Guia Latte. Procura um site chamado Guia Latte, está na internet, são amigos meus. Eu escrevo, eu tenho um blog lá, eu escrevo lá, estou virando blogueiro também. Sabe? Então, vai lá, tem um monte de artigo que eu escrevo lá, eu ponho lá para divulgar as coisas de queijo, né? Eu falo sobre esse assunto. E é bem extenso. Eu mostro o que nós chamamos de micronúcleo, né? Eu já cansei de falar disso aí. Quando você faz um queijo suíço, né, então você tem esse problema, que você tem que ter umas microfissuras no queijo, pontos microscópicos, não é olhadura mecânica, não. É uma olhadura mecânica microscópica, que é onde se origina a olhadura. O gás viaja pelo queijo. É a famosa teoria de Clark, William Clark, lá de Nova York. Né? O cara fez essa teoria quase 100 anos atrás, né? 1922. Então, o Clark falou isso, o gás viaja pelo queijo até achar um ponto, que é o micronúcleo. Aí ele se expande com a temperatura, com o acúmulo de gás nessa nucleação, né? Se você tiver um queijo que tem um excesso de micronúcleo, né, Romulo, que deve ser o caso dele, você vai ter um monte de óleos pequenininhos, né? E aí vai ter o problema. De onde vem os micronúcleos? Sabe como estava então? Para de falar bobagem e conta de onde vem essa desgraça, né? Entendeu? Né? É provável que venha de questões de pré-pressagem ou pressagem, ou de oclusão de ar, quando você está, digamos que você tem uma fábrica meio industrial, você está pasteurizando, tem bombeando, tem centrífuga, né? Pode ser que por turbulência você entre ar no leite. E aí essas borbulhas vão causar problema. Espuma no leite também pode causar problema. É um negócio meio misterioso, tá? Eu fiz um artigo, eu me baseei muito em estudos que foram feitos no instituto chamado Lieberfeld, uma estação experimental que fica na Suíça, né? Que chama Agroscope, hoje em dia fica perto de Berna, na Suíça, né? Eu nunca fui lá, sou doido para ir lá conhecer, tá? Esses caras são os expertos, os bambambãs de queijo suíço no mundo todo. E eu tenho até contato com a senhora, ela me escreve, eu tenho muito orgulho disso. É uma das maiores pesquisadoras do mundo, né? A doutora Marie-Thérèse. Ela escreve para mim, a gente conversa sobre queijo suíço, tá? Ela me dá muita dica, né? E ela me mandou um artigo onde ela fala da questão, eu vou contar um pouquinho da história aqui, porque os suíços estavam percebendo, né? Que não estava aparecendo olhadura no queijo deles, nem essas regulares ou as boas, tá? Eu tenho que contar isso para poder responder bem a pergunta, então eu vou gastar um pouquinho de tempo. Eles verificaram que antigamente, 20, 30 anos atrás,
quando o leite não era tão limpo, né? Não havia tanta questão de politicamente correto, leite não sei o quê, né? E bactofugação, degeminação, microfiltração, havia sujidades físicas, micropartículas do feno, porque na Suíça usa muito feno, né? Para alimentar o gado durante o inverno e tal. Essas micropartículas é que causavam os micronutrientes, tá? E fazia o queijo de olhadura. Os suíços são tão espertos, eles não só tem banco cheio de dinheiro, não. Tem gente que sabe fazer queijo, né? O que eles fizeram? Eles pegaram leite, passaram na micro... Está nesse artigo meu no Guia Láctea. Passaram na microfiltração, fizeram um leite microfiltrado e colocaram assim, 1 miligrama por litro, 5, 10, 20, 30 de feno moído, tá? Olha o que eles fizeram. E eles perceberam que com mais aumentavam a quantidade de feno, mais olhaduras tinham no queijo. Então, eu estou falando para você, o seu leite precisa ter micronúcleo, mas não em excesso. É que nós não somos suíços, né? Nós estamos aqui no nosso país, que tem, né, uma diferença muito grande da Suíça, em um monte de aspectos. Então, o nosso leite não é tão bom. Então, o que acontece mais para a gente é o excesso. Às vezes, por excesso de sujidade física no seu leite, tá bom? Se você quiser me escrever a parte sobre isso, eu te mando esse artigo. Fique à vontade. Meu e-mail é mucio.furtado@iff.com. Ok? Pode seguir, Romulo. Ok. Muito boa pergunta, né, Múcio? Muito interessante. Vamos para a próxima. Quais os fatores no processo de fabricação do queijo do reino que provocam rachaduras durante a maturação? Olha, queijo do reino é um queijo que eu prezo muito, cara. Eu tenho uma dor no coração quando eu vejo queijo do reino feito hoje em dia no Brasil, porque não são todos, é claro, ainda tem bons queijos do reino, mas a maioria do queijo do reino hoje fabricado se distanciou muito do antigo queijo do reino, né? Que era um queijo estritamente brasileiro, um queijo, né, seco, firme e tudo mais. Eu frequentei muito na década de 80, né? Década de 90, muitas fabricações de queijo do reino. Hoje mudou muito, tá? E tem a ver com a resposta que eu vou dar. Geralmente, o queijo do reino, se ele é feito da maneira que tem que ser, né? Ele tem que maturar um período sem embalagem, né? E ele tem que ficar no que chamamos de pindoba. A pindoba é uma sala a temperatura ambiente, pedido se quiser, mas é ambiente. A pindoba era antigamente onde no Rio Pomba, por exemplo, antigamente, na década de 70, 80, era uma região, tinha muito tabaco, plantação de tabaco, fazer fumo, tá? Fumo de corda, tá? Fumo de corda, fumo araçá, não sei o quê. Então, muita gente fuma aí, né? Esse fumo de corda, tem gente que fuma outras coisas, né? Mas tem gente que ainda fuma fumo de corda, né, Romulo? Entendeu? Não é isso que você está pensando, Romulo, entendeu? Tá? É charuto que eu estou falando. Então, o que acontece, né? Na pindoba, onde ficava secando as folhas de fumo, hoje em dia, nessas fábricas, ficava secando o queijo do reino. E aí os queijos do reino tendiam a secar demais e trincar, porque não havia um controle de umidade muito bem feito. Então, o ambiente do ar é muito importante para evitar que se seque. A outra coisa, se você não puder controlar a umidade do ar da sua cama, talvez não seja uma pindoba, é o excesso de acidez, né, Romulo? Porque quando você faz o queijo do reino, é muito comum usar uma bactéria chamada Lactobacillus helveticus, né? Helvética é uma bactéria que não produz acidez muito rapidamente, ela é meio preguiçosa, mas produz um montão de acidez, né? Chega a 300 graus no leite, se deixando, tá? E não morre, não. Então, ele pode abaixar muito o pH e pode sinalizar muito o queijo do reino, né? Então, se você tiver um queijo do reino e está numa cama muito seca ou muito ácido, com correntes de ar, né? Outra coisa também, se o teor de gordura for muito baixo, a gordura é importante também na textura do queijo. Ele pode secar com mais facilidade, tá certo? Eu espero que você esteja falando dessa região aí maravilhosa aí da Serra da Ibitipoca, né? Até mesmo para o lado do Rio Pomba, aí, lá onde tem o meu amigo Fábio, tem a fazenda lá. O Fábio aí, o Fábio está me escutando aí, o Fábio é meu colega da Dupont, né, Fábio? E nós estamos pensando, eu vou a Juiz de Fora em maio, nós vamos pegar o seu tornado aí, que é o seu boi aí, né? O seu boi, o seu biura aí, né? Nós vamos fazer um churrasco com esse tornado. O Fábio é grande criador de gado, não liga muito para a Dupont, não. Pode falar, Romulo. Maravilha, Múcio. Vamos para a próxima, 27ª. Quais as principais consequências do aumento do pH em queijos mofados? Olha, queijo mofado, né, é um queijo mofado, né? Como o nome diz, vai crescer fungo ali, penicílio e tudo mais. Então, digamos que seja um camembert que cresce na casca, é mais fácil de eu explicar.
O penicílio cândido, que cresce na camembert, o penicílio camembert, ele metaboliza o ácido lático para produzir energia, para crescer. Tá? Então, ele consome ácido lático. Então, é normal que eu tenha consequência do crescimento do fungo a elevação do pH num queijo mofado. Mas pode ser externamente ou pode ser internamente. Acontece também no queijo azul, no queijo gorgonzola, né? Porque o mofo que cresce ali dentro também consome o ácido lático, tá? Leveduras também consomem ácido lático e fazem subir o pH. Por exemplo, né, um caso aí de um queijo de casca lavada, você coloca o geotricho, você coloca Debaromyces, você coloca Pulveromyces, né? Essas leveduras todas fazem um consumo de ácido lático que prepara o queijo até pH 5,60, 5,80, o crescimento do Brevibacteriales. Então, tem toda uma flora que pode crescer no queijo anteriormente à flora principal. E aí você vai ter um consumo de ácido lático. Então, no caso do queijo camembert, é normal que isso aconteça. O pH vai subir. Depois de mais ou menos, vamos dizer assim, sei lá, 6, 7 semanas, o pH vai estar maior do que 6. Tá? E se passar de 2 meses, vai raliando o mofo e o crescimento, as proteases e as peptidases que esses mofos produzem são muito intensas e elas vão chegar a liberar amoníaco no queijo, amônio, NH3, NH4. Tá? Então, esses aminos, essas amônia, né, vão subir o pH mais ainda e seu queijo vai ficar cheirando amoníaco. Aí é um caso extremo, só um francês mesmo muito pervertido que come um queijo como esse, né? Tá? Mas é normal, suba o pH. Só responder, no queijo azul sobe o pH também, devido ao consumo, né, do penicílio glauco, do penicílio roquefort, que consome ácido lático, mas no queijo azul, as lipases do queijo azul são mais fortes que do queijo camembert. Então, paralelamente à subida do pH, existe a formação de ácidos graxos livres e formação de ácido butírico, né? E aí tem a rancidez. Então, e aí esses ácidos graxos livres reagem muitas vezes com metais, potássio, sódio, que forma estearato de sódio, palmitato de sódio, o astearato, um ácido graxo livre, né? E aí vai ficar igual um sabão, tá? Então, a elevação do pH, ela pode degenerar em uma série de problemas no queijo, tá? É normal, mas não é aceitável até certo ponto do ponto de vista do consumidor, tá bom? Joia, joia. Uma pergunta, moço. Esse pH ele chega a passar de 7? Chega sim, tá? Mas aí depois de uns 2 meses e meio, chega assim, Roma, entendeu? Passa, eu já vi, tá? Passa sim, ok? Ótimo. Aí, não estava na pergunta, não, uma curiosidade minha, tá? Não, mas aí já está vermelho, está alaranjado esse aqui, não dá para comer, né? Tá? Pode tocar. Certo. Vamos lá, então. Como uma empresa pode manter produtos com características tradicionais e originais e ainda assim expandir sua produção? Ou seja, não perder a essência de seus queijos no seu crescimento? Caramba, essa é uma pergunta bem complicada de responder. É interessante a pergunta, eu agradeço a pessoa que enviou, né? Crescer, ficar grande em fabricação de queijo sem perder a essência, né? Eu vou pedir para você pendurar na porta da sua fábrica aí uma placa, né, escrito assim, não põe assim placa elaboração de queijo, não, você põe fazimento de queijo, tá? Põe assim, começa por aí. E aí você vai falar, aqui nós fazemos queijo com sentimento, é o fazer com sentimento, o fazimento, tá? É o velho Guimarães Rosa, lá em Vidas Secas, né, que escreveu essas coisas. Então, vamos aproveitar que ele era um diplomata, Guimarães Rosa, um grande mineiro, né? Então, é isso aí, tá? É o fazimento. Você vai ter que realmente, meio que, digamos assim, equilibrar um crescimento imenso da sua empresa, vai ficar uma grande porte, mas continuar fazendo queijo com carinho, que necessita para se ter um bom queijo. Eu vou dar umas dicas aqui. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar, falam, você está ficando doido, né? Porque esse cara não vai ganhar dinheiro, vai ter muito trabalho. Mas se trata de fazer bom queijo, né? Eu falo, entendeu? Primeira coisa, para de se preocupar excessivamente com rendimento, tá? Rendimento é importante, eu não estou querendo dizer que você não tem que preocupar, não. Eu pus a palavra excessiva aí, tá? Porque você quer ganhar dinheiro, fábrica de queijo não é orfanato, não, né? Orfanato é uma coisa, fábrica de queijo é outra, tá aí para ganhar dinheiro, eu sei disso, né? Então, você vai fazer o queijo com o cuidado necessário
Mas esquece um pouco essa preocupação excessiva de rendimento, porque senão você não consegue fazer um bom queijo, tá? Você vai querer o teu queijo com a umidade mais alta possível, não é isso mesmo? Né? E aí você, às vezes, precisa ter uma umidade baixa em certos queijos, né? Que o rendimento vai cair. Às vezes, você tem que ter uma gordura mais baixa no queijo. Às vezes, o preço da gordura está ruim na manteiga, você põe no queijo, né? Para poder ganhar dinheiro em seu queijo descaracterizado. São essas coisas que eu estou falando, tá? A outra coisa, né, que eu diria, assim, com a devida humildade, quando você puder fazer um queijo de maturidade sem embalagem, faça isso. Eu não sou contra a embalagem de queijo, não. Mas se você puder fabricar um queijo que ele mature pelo menos uns 15, 20 dias sem embalagem, e alguns queijos maturar a vida inteira sem embalagem, ajuda muito o queijo a ter mais qualidade. Ele respira. Tudo que o queijo produz em termos de gases, gás sulfídrico, H2S, capetanol, CO2, nitrogênio, sai pela casca de queijo. Então, assim, é importante que um queijo tenha essa oportunidade de respirar, tá? Outra coisa também, aceita ganhar, digamos assim, ter um custo com mão de obra, porque você não pode estar só colocando maquinário numa fábrica, né? E, às vezes, o excesso de maquinário numa fábrica afasta a mão do queijeiro, né? Afasta o fazimento. Então, faz um equilíbrio, igual os franceses fazem. Os franceses são mestres nisso, né? De ter fábricas extremamente equipadas, mas com aquela essência de fazer queijo, que eu admiro muito nos franceses. Outra coisa que eu vou falar é que, pelo amor de Deus, cura o queijo na temperatura certa, né? E no tempo certo, não tenha pressa, né? Se o queijo tem que curar a 8, 10 graus, cura a 8, 10 graus. Acontece que muita fábrica só tem uma câmara de queijo, né, Romulo? Eu uso uma câmara para tudo, ela fica a 5 graus positivo. Então, ele põe os queijos, tudo é lá, embalado ou não e tal. Aí não tem jeito, gente, entendeu? Isso acontece muito com o parmesão. Aquela senhora que me perguntou sobre tirosina, né? Eu falei, para ter tirosina no queijo, ele tem que curar parmesão a 14, 16 graus. Você cura um queijo um ano a 14, 16 e um ano a 5 graus, o de 5 nunca vai dar tirosina. Né? Então, eu estou citando, então, para você manter essa essência, você tem que cuidar desses aspectos aí, você entende? Né? E ter um controle de qualidade rigoroso, para ter padrão e tudo mais, né? Manter o seu custo, obviamente, equilibrado, porque senão você vai ter que fechar as portas, né? Ter boas práticas de fabricação, ter um bom queijeiro, igual eu já falei, né? E seguir esses protocolos de fabricação. Estou falando que ninguém faz queijo no chute, não. Né? Não é isso que eu estou falando aqui, não. Mas também, eu acho assim, queijo tem que ser feito com as mãos até certo ponto, né? Eu sempre menciono que queijo é a mistura de arte, né? Arte com tecnologia. Eu falo isso muito para o pessoal de artesanal. O pessoal de artesanal anda muito atrás de mim esses últimos tempos aí, né? Eu andei mexendo com queijo artesanal aqui em São Paulo, lá no Bofete e tal, mas eu admiro muito o pessoal de artesanal, respeito muito, mas eu falo sobre isso, tem que misturar, equilibrar, né? Essa arte com a tecnologia. Isso é fundamental na fabricação de queijo, esse bom equilíbrio. Nem uma coisa e nem outra. O pessoal lá de Vermont, nos Estados Unidos, fazem isso muito bem, né? Os queijeiros artesanais americanos. Então, eu acho que aqui, para crescer, mas crescer com qualidade, né, você tem que ter isso. E é possível, tá? Eu não vou citar nome aqui por questões éticas, mas aqui no Brasil nós temos uma fábrica de queijo, aqui em Minas Gerais, que tem umas 5, 6 unidades, né? Eles devem trabalhar mais ou menos 600, 700 mil litros de leite. São enormes, são gigantescos, fazem de queijo de muito boa qualidade, tá? Queijos muito bons, queijo com olhadura, queijo gorgonzola, queijo camembert, né? Eu não vou citar nome porque eu não posso fazer isso por questões de compliance, né? Fica até chique eu falar compliance, né? Mas é isso mesmo, eu não posso. É isso aí, tá bom? Ok, Romulo. Ok, ótimo, Múcio. Vamos para a próxima, 29ª. Como evitar... Pode falar, está chegando no final, estou falando. Já. Estamos bem próximos. Como evitar a formação de olhaduras, umas dentro das outras, e em tamanho exagerado? Isso aí remete à pergunta que eu respondi sobre olhaduras. A pessoa está falando sobre fermentação propiônica, olhaduras desejáveis ou irregulares e tudo mais. É novamente a questão do micronúcleos, que eu já respondi, né? E particularmente a olhadura de casca de noz, que esse é o nome que dá quando tem uma olhadura dentro da outra, né? Aí sim você tem realmente um excesso de micronúcleo, tá? É tão grande os micronúcleos que vai abrindo um dentro do outro, né? E aí forma essa olhadura que é meio que enrugada por dentro, então porque uma vai abrir dentro da outra.
uma pequena dentro da grande, uma grande vai dentro da outra, e assim vai, né? Às vezes, você tem olhaduras também que costumam, eu só vou dar um exemplo aqui, que costumam ficar embaçada, não tem brilho. É muito comum em queijo que é feito com alto teor de gordura, porque quando você põe um queijo numa câmara quente, que fala 20, 22 graus, se houver uma boa lipólise, você começa a soltar gordura. E essa gordura fica meio líquida. Quando você leva o queijo de volta para a câmara fria, ela solidifica. E ela fica aí na olhadura, e ela faz a olhadura ficar embaçada. Sabe? Então, a gordura é importante nesses aspectos, na irregularidade da olhadura, do ponto de vista de brilho, né? Mas o micronúcleo, volto novamente, tem muito a ver com, na nossa prática aqui, tem muito a ver com a pré-prensagem, tá? Ser feito sob soro, sem soro, rapidamente ou não, temperatura que baixa, e no transporte da massa da pré-prensagem para as formas e para a pré-prensagem. Tem que ser muito rápido, tem que ser uma pressão muito elevada, enquanto a massa está quente, tá? Você tem que solidificar os grãos. Você prensa um queijo a temperatura mais alta e também pressão mais elevada, você não ajusta a umidade do queijo em prensa, tá? Você não ajusta. E, essencialmente falando, não. E a umidade que você tira de um queijo na prensa é que está entre os grãos, não dentro do grão. Não se arrebenta o grão, tá? Você ajusta tirando a umidade que está entre os grãos, é claro. Mas não o ajuste mesmo, determinante, é lá no tanque, tá bom? Bom, pode seguir. Ótimo, ótimo. Maravilha. A próxima. Bom dia, professor. Tudo bom? O que acontece se usarmos pouco fermento? E também, o que acontece se usarmos fermento demais no queijo parmesão? Caramba, hein? Pois é, gente, entendeu? Nem uma coisa nem outra, né? Nós estamos vivendo uma era de extremismo nesse país, né? Para as direitas, para as esquerdas. O meu amigo Tom não gosta que eu falo disso, né? Mas está acontecendo no nosso país, né? A polarização. Isso aí é uma polarização tecnológica, né? Ou excesso de fermento, ou falta de fermento, né? Se você não põe fermento no queijo, obviamente que não vai ter uma fermentação adequada. Ele precisa ter um número mínimo de bactérias para conduzir a fermentação durante o processo em tanque. A recomendação que nós, que somos fabricantes de fermentos, né, e todas as outras empresas, é que a gente contenha cerca de 5 milhões de bactérias láticas no leite para fazer um bom queijo, por ml. Então, quando você põe um fermento replicado, ele contém mais ou menos 500 a 600 milhões de bactérias por ml, se ele for bem feito, tá? Então, quando você coloca 1%, 20%, vai dar 5, 6 milhões. Um fermento concentrado direto, tá? Qualquer empresa, não falo da minha empresa, não, ele vai ter cerca de 300 bilhões de bactérias por grama. Aquelas pelotinhas, tá? É muita coisa, né? Então, por isso você tem que colocar muito pouco, né? Então, você tem que ter essa quantidade que eu estou falando. Se você coloca abaixo disso aí, você não vai ter, né, número. E seu queijo vai ser curado pelo coalho, ele vai amargar, não é mesmo? Agora, vamos supor que você coloca demais. E aí você vai ter um excesso de acidez, seu queijo vai, se for um parmesão, por exemplo, apenas um exemplo, um queijo prato, ele vai agarrar no pano. Na hora que você prensa lá, você vai saber. Ele agarra no pano, né? Ou ele vai trincar na maturação, tá? E vai perder muito cálcio. Então, ele vai ter um sabor muito ácido. É isso aí, tá bom? Ótimo, ótimo. Vamos para a próxima. Por que o parmesão ralado e embalado em saquinhos de polietileno começa a ficar escuro depois de algumas semanas? Já baixamos a temperatura de secagem, já até trocamos o queijo e o problema persiste. O que deve ser feito para solucionar o problema? Para conseguir estancar os prejuízos? Ok, viu? Primeira coisa que não tem nada a ver com o seu saquinho de polietileno aí, não, né? Deixa eu ir devagar com o andor aqui, né? Porque o santo é de barro, assim a gente falava lá em Carrancas, né? Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro, se cair, quebra, né? O saquinho de polietileno em si não tem nada a ver, não. A embalagem pode causar problema de escurecimento. Se for uma embalagem translúcida, tem um fenômeno chamado fotooxidação, né? Que é um fenômeno de oxidação de gordura, que é catalisado pela luz. Eu falei na palestra que foi feita com a Fermentec, né? Há um mês atrás, eu falei desse fenômeno, mas não é esse o caso aí, não, tá? Então, esquece a embalagem. O seu problema aí é que você está ralando um queijo que não tem, digamos, lactose. Ele contém resíduo de lactose, ou de galactose, ou de glucose. Um açúcar redutor, tá? Mais provavelmente galactose. Por que ele contém? Porque ele foi feito de uma maneira com fermentos que não degradam completamente a galactose. Eu não sei que tamanho que você é, não houve nenhuma explicação, né?
Eu estou vendo que a pessoa aí seca o queijo antes de embalar, então deve ter um tamanho razoável, né? Quando você seca o queijo, não necessariamente secar um queijo a 55, 60 graus no forno, para baixar a umidade para 15%, por exemplo, não causa brown, escurecimento, não necessariamente. Mas se já houver uma pré-condição, que é o açúcar ali redutor, acelera o processo. É óbvio que acelera. Tá? Então, não é a causa, mas a causa está lá para trás, na maneira com que o queijo foi feito. Né? Então, você está tendo realmente um problema de excesso de açúcar redutor, provavelmente lactose. A temperatura de secagem não pode ser muito alta, geralmente é 55, até no máximo 60 graus. Né? Tá? Então, não é uma reação de oxidação. É o chamado browning não enzimático, escurecimento não enzimático. Tá? Só para acrescentar, o escurecimento enzimático é quando a pessoa corta uma maçã em casa, né? Esquece ela em cima da mesa, ela fica escura. Né? Isso é uma enzima chamada polifenol oxidase, que causa o escurecimento, a formação de melanoidina. Isso é outra bioquímica. Né? Aí é outra pegada, como diz o pessoal hoje em dia, não tem nada a ver, não. Então, fica esperto aí, porque provavelmente você está ralando queijo de má qualidade. Cuidado com o queijo que você compra, né? Porque, às vezes, você está comprando de terceiro, você não sabe. Tem umas pessoas que, distraidamente, algumas unidades de fabricação, né, distraidamente, deixa cair ricota dentro do queijo de parmesão ralado, né? E aí a ricota, ela está cheia de açúcar, né, de lactose. Então, né? Então, se houver esse tipo de situação, aí escurece, tá bom? Ok. Ok, Múcio. Próxima. Tenho trincas e rachaduras no queijo prato. O que pode ter ocasionado isso? Pois é, a pessoa não fala, Romo, se é no exterior, se é no interior, né? Faz falta saber, né? Mas como o queijo prato hoje em dia é embalado, a maioria, né? Vamos admitir que esse queijo seja embalado. Basicamente, tem duas causas aí. O excesso de acidez, que desmineraliza a massa, né? Lá no processo, está esticando demais, você pode não estar lavando a massa, que não é nenhum pecado, não. Hoje em dia, a maior parte do queijo prato, ninguém lava a massa mesmo, mas pode ser uma esticação muito grande, tá? E aí, o queijo seu ele desmineraliza, né? Ele não tem coesão. Ele vai, então, trincar, tá? Pode ser uma produção de gás, né? Se for com 2, 3 dias, é coliforme. Coliforme não trinca queijo, não. Coliforme normalmente produz um montão de oleadurinha pequenininha, né? E tal. E trinca queijo é clostridio, né? Aí vai aparecer o problema depois de 15, 20 dias. Então, aí você tem que observar se há mudança de sabor, tá? Então, aí, eu diria que as duas causas principais seriam essas que estão aí, Romulo. Pode adiantar, Romulo. Ok. Vamos para a próxima, 33ª, Múcio. Está acabando, hein? Tá, estamos chegando ao final. Professor, por que a coalhada fica fraca e sem firmeza? Caramba, quando eu ouço uma pergunta dessa, eu respondo com muito carinho, tá? Mas eu me sinto assim como se eu fosse o Papa Francisco, mesmo já pertinho, né? Da de Deus, né? Milagroso, né? Porque eu nem sei que bendita coalhada que é essa, né? E que coalhada será essa, né? Uma coalhada fraca e sem firmeza. Como é que ela foi popular? Que temperatura, que acidez, que quadro, que dose, né? É preciso que as pessoas entendam que nós, queijeiros, né? A gente é igual um médico, assim, sem estetoscópio, né? Fica perdido, né? Igual o americano sem pipoca no cinema, ele não sabe o que faz com as mãos, né? Então, é mais ou menos isso. Eu não precisava de mais dados para responder essa pergunta. Mas eu suponho, tá? Digamos assim, que seja um leite pasteurizado em pasteurização lenta, tá? Eu vou admitir isso aí para responder, que aí aproveita para todo mundo, ok? Vamos supor que você tem uma fabricação de queijo pequena, você tem 200 litros de leite e você vai fazer um aquecimento desse leite para pasteurizar, para atender às exigências do IMA, né? O Instituto Mineiro Agropecuário, né? Tem amigos que trabalham lá, me contam as histórias, né? Como é que a coisa funciona, né? Então, aí o coitado lá tem que pasteurizar o leite e ele aquece a 65 graus e mantém meia hora, né? Depois resfria. Mas para aquecer a 65 graus, ele chega a 63, 64, 64,5, é muito lento. Depois, para resfriar, é a mesma lentidão, ainda fica meia hora ali no platô, esperando. Você queima, entre aspas, né, a proteína demais. E quando você queima a proteína, né, aí vem esse problema, porque incorpora muito soroproteína. A soroproteína é muito termolábil, né? Além da caseína ficar desnaturada, né, ela sofre a outra proteína, ela pode simplesmente flocular e incorporar na coalhada. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma coalhada super hidratada, ela fica mole. Ela não vai firmar de jeito nenhum. O seu cálcio do leite, se você não tiver pondo cloreto de cálcio aí,
ele vai embora, e daí não vai dar. Então, eu acho que a principal causa, pode ser um excesso de aquecimento ou binômio tempo-temperatura, onde seja na placa ou na circulação lenta, é a principal causa de uma coalhada ficar clara e sem firmeza. Tá? É lógico, também eu preciso mencionar que pode ser também uma questão de, né, cada vez põe pouco coalho, né? Sei lá, não quer gastar dinheiro com coalho, usa menos do que deveria ser. E tem uma coisa que muita gente desconhece, né? Tem gente que vai preparar um coalho, põe ele na água e vai tomar um café, tomar uma cachaça, né? E tudo mais, e esquece ali enquanto o leite está aquecendo e tal. Cloro não pode entrar em contato com o coalho. Então, se a sua água tiver conter cloro, eu estou falando de 2, 3 ppm de cloro, é pouca coisa. Água industrial aí, né? Água torneiral mesmo. Destrói o coalho. Em 15 minutos você já está quase nada de coalho. Então, cuidado com a água de preparar coalho. Usa uma água fervida. Ferve, tem que ser destilada, não, pelo amor de Deus. Ferve uma bendita água. Os queijeiros de antanho é uma expressão que eu gosto muito, que não usa mais, usava antigamente, que quer dizer a mesma coisa, antanho, né? Eles pegavam um pouquinho de leite e pingavam na água. Né? Você já viu isso, né, Romulo? Os queijeiros antigos, você não é uma pessoa antiga, né? Mas eles faziam, põe um pouquinho de leite, né? Porque a matéria orgânica do leite reage com o cloro da água e dissipa o cloro. Aí eles preparavam o coalho nessa água meio leitosa. Não acontece nada. Entendeu? Então, assim, estou dando umas dicas aqui para que vocês possam entender. Antes de passar a outra pergunta, eu tenho um amigo meu que eu queria que eu mencionasse, que como está acabando, ele deve estar desesperado, né? Tem o Jackson, você conhece bem o Jackson. Eu não falei do Jackson, porque eu sei que ele está na Debiticoca agora, pedalando na bicicleta dele. Ele não sai da Debiticoca, ele engordou agora demais na quarentena, ganhou 10 quilos. Então, ele está muito preocupado em perder peso, mas depois, na gravação, ele vai ver a menção. Está mencionado, meu amigo, entendeu? Ok, pode seguir. Ok, Múcio. Próximo. O que pode causar bolhas no queijo na hora de enformar no carrossel da moldadeira? E o que eu faço para evitar isso? Olha, as bolhas que a gente vê muito, no caso, digamos assim, mussarela, por exemplo, tem muito a ver com na forma, tá? Não estou falando na moldadeira, não. Tem muito a ver o famoso dedão que forma, às vezes, né? E é outra coisa, não é exatamente uma bolha, porque a forma não tem furo, então há uma oclusão de ar quente ali e acaba marcando a massa. Geralmente, quando ocorre na massa, é quase sempre que a massa está muito, muito quente, temperatura muito alta, e às vezes também ocorre dentro do canhão, né, na rosca sem fim, e às vezes por questões de teflonamento da rosca, né, oclusão de ar, ela incorpora ar ali. Tá? Então, tem que dar uma checada na rosca sem fim, no teflon, se não está realmente agarrando no teflon, que a massa tem que deslizar sobre o teflon ali, à medida que ela vai sendo conduzida no canhão, né? Também pode ocasionar isso mistura de massa, porque às vezes tem empresas que misturam massas ou por vontade própria ou porque mistura no transferência de um tanque com o outro, né? E às vezes tem pH diferente e pode provocar porque uma massa não fila bem como a outra, tá? Não se fecha muito bem, tá? Às vezes também, hoje em dia está muito comum fabricar queijo mussarela misturando retentado de leite de ultrafiltração. Isso pode ser feito até certo ponto, tá? Porque se você colocar demais retentado, e a tendência é colocar muito para aumentar o rendimento, né? Você tem uma palhada, uma massa que resiste muito à filagem, tá? E aí ela pode incorporar ar e filar muito mal e dar bolha, tá? Então, eu não sei, não conheço que fábrica me perguntou, mas pode ser um caso de ser essas causas que eu estou mencionando aqui, tá bom? Ótimo, ótimo. Bom, estamos caminhando para o final, faltam somente duas, Lúcio, mas duas perguntas realmente muito interessantes, tá? É possível diminuir o sabor amargo em queijos, aumentando a temperatura de cozimento da massa, sobretudo com o uso de coagulantes microbianos, que são mais proteolíticos? Olha, não, tá? Não, isso não tem jeito de ser feito, né? Se você aquecer no tanque, um cozimento da massa a temperatura muito alta, vai evitar sabor amargo. Não mesmo. Não, isso não é possível. Tá? Ocorre de uma forma natural para quem fabrica parmesão. Um grana padano, estilo, né? Um pecorino, um queijo duro. Tá? Porque aí você, naturalmente, você aquece muito a massa. Tá? São 20 para 6, ainda tem um tempo para responder tudo. Né? Então, o que acontece nesses casos é um aquecimento natural que vai destruir a maior parte da enzima residual,
que muitas vezes é causadora do sabor amargo, tá? Mas você fazer isso de propósito não tem jeito, não, tá? O que eu aconselharia realmente em caso de sabor amargo, primeira coisa, sabor amargo em queijo tem muito a ver com a acidez do leite. Se você trabalha com leite mais ácido, ele retém mais coalho. É natural, por causa de cargas elétricas, tá? Tem que reduzir coalho pelo menos em 20%, 30% se você está usando leite mais ácido, ok? Depende da acidez, é claro. Outra coisa importante que aumenta a retenção de coalho é você pasteurizar a temperatura acima de 75 graus. Quanto mais alta a temperatura, você está retendo mais soroproteína e está incorporando mais quimosina ou pepsina, tá ok? Então, você tem que observar muito. Outra coisa é a quantidade de coalho que você vai usar. Você tem que usar o IMCU, INCO, né, que é a força coagulante, e trabalhar muito bem com isso, porque existe uma faixa. Digamos, um coalho de 700 IMCU, você vai usar entre 4 e 6 ml, mais ou menos, para cada 100 litros de leite. Se você usar 6, fica mais coalho. Então, você está incorrendo aí, né, num risco aí, né, de haver sabor amargo. Tá? Outra coisa muito importante também é observar a temperatura de maturação e o teor de sal, que eu já mencionei aqui. Temperaturas muito altas de maturação favorecem a formação de sabor amargo. E também teor de sal muito baixo. É fundamental, né, verificar isso. Eu nem falo, por exemplo, eu realmente não gosto de mencionar que coalho que contém pepsina causa sabor amargo. Isso não é verdade, tá? A maior parte dos coalhos de vitela que tem no Brasil, tem muito pouco no Brasil hoje em dia, né? Muito usado em queijos duros, na Itália, via de regra, usa coalho de vitela. São coalhos de excelente qualidade e não tem nada. Essa participação de pepsina ali é muito pequena, né? É 10%, 15%, até menos às vezes. Não causa problema, até, de uma certa maneira, colabora com a maturação do queijo parmesano, né? Tá? Então, é mais esses cuidados que eu estou mencionando, mas nunca trabalhar com excesso de temperatura no tanque com esse propósito. Ok? Ok. A última pergunta, então, Múcio. É correto afirmar que a proteólise primária tem maior impacto sobre o rendimento queijeiro e a proteólise secundária sobre a textura, sabor e aroma? Ok, essa é a última pergunta. Deixa eu mandar um recado para uma pessoa que deixou a mensagem, eu vi aqui na tela agora, que é a minha amiga Bruna Spinelli. Ô, Bruna, eu sei que você está aí, né, no seu Pernambuco aí, né, me escutando, estou vendo aqui agora, né, fica firme aí. É que a Bruna está passando, ela teve um câncer e ela está resistindo bravamente aí, está melhorando, graças a Deus, né, Bruna? Que você fique bem aí com seu marido aí, que as coisas caminhem muito bem e que você esteja completamente restabelecida. Você sabe que eu admiro muito você por técnica, né? E agora, mais do que nunca, a sua luta aí, junto com o Douglas, seu marido, né? Para se recuperar dessa enfermidade, né? Eu vejo suas fotos careca aí do Instagram, né? E está muito bem, você está muito bem assim. Nem deixa esse cabelo crescer mais, não, tá bom? Então, parabéns aí por sua luta e sua força. Obrigado por estar aqui presente junto com o Douglas, tá bom? Então, vamos lá responder a pergunta, né? Bom, na verdade é o seguinte, parece que houve aí, Romulo, uma pequena confusão com proteólise primária com proteólise secundária em relação, digamos assim, à ação proteolítica do coalho lá na coagulação, aquela relação que tem proteólise com coagulação, né? Porque, na verdade, deixa eu explicar aqui, o que nós chamamos de... Não tem nenhum impacto de rendimento, né, a ver com a proteólise primária no queijo. A proteólise primária se refere à maturação do queijo, que é provocada, sobretudo, pela ação do coalho. São proteases, né? É o chamado nitrogênio solúvel em pH 4,6 com uma solução de ácido clorídrico. E aí você mede isso no PELDO, no laboratório, todo mundo que mexe com a área de queijo, é a extensão da maturação de um queijo. Não tem nada a ver com rendimento, não. A proteólise secundária no queijo tem a ver com a formação de nitrogênio muito mais refinada, né? Que é o nitrogênio que já não está mais na forma de peptídeo. É o nitrogênio livre, tá? O nitrogênio de aminoácido, né? Ou na forma também até de nitrogênio não proteico, LPN, um monte de coisa. Então, creatina, creatinina, isso aí considera-se a profundidade da maturação do queijo. Ele é solúvel em ácido tricloracético a 12%. Então, esclarecer o que é isso aí primeiro. Eu suponho que a pessoa que me perguntou está falando mais da relação da C e P na coagulação do leite, que é a relação da capacidade de coagulação e capacidade de proteólise do coagulante, tá? Isso sim é muito importante no rendimento. Porque hoje em dia, as empresas que produzem coalho, né, buscam cada vez mais um coalho que tem uma excelente capacidade de coagulação e mais baixa proteólise, tá ok? Porque você não quer que, enquanto coagula o leite de 30 minutos, 25 ou 40,
que a sua protease, né, que é a ribosina, ela, sendo inespecífica, ela siga cortando. Ela corta 105, 106 na capa-caseína. Você não quer que ela siga cortando aí o resto da capa-caseína e até mesmo as outras proteínas, né? Senão você vai ter um monte de filos de palhada. Seu rendimento vai embora. Então, essa é a capacidade de coagulação. Alta, coagula rapidinho, mas não proteoliza. Capacidade de coagulação baixa. Vai proteolizar lá na maturação, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Você também não quer ter uma capacidade proteolítica baixa demais, não. Porque, senão, é muito bom ter um quadro que dá um bom rendimento, é claro, mas também você precisa de ter um quadro que tem uma boa proteólise, porque senão o seu queijo não matura. Ele atrasa a maturação. E isso é especialmente importante em mussarela. Porque a mussarela, a maior parte da mussarela que vai com a pizza aí, a proteólise dela é primária, não é secundária. Tá? Ela geralmente vai com 15 dias, né? E lembre-se disso, é muito pouco tempo, tá, ok? E lembre-se de uma coisa sobre tudo isso, ela está cheia de Streptococcus pterococcus, que é uma bactéria quase nada proteolítica. Então, você precisa de ter coalho na mussarela, né? Por isso a importância da temperatura que chega ali no canhão, não deveria passar de 58, 60 graus. Então, é realmente importante na mussarela que você use um coalho que dê um bom rendimento, mas também um coalho que te propicie uma boa proteólise, porque senão sua mussarela não vai ter a propriedade funcional adequada que se espera, tá bom? Bom, eu acho que basicamente era isso aí. Eu não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, vamos ficar por aqui mesmo, o pessoal deve estar cansado. Hoje é sexta-feira, o dia que as coisas acontecem com todo mundo, boas e más, né? Sexta-feira, então, né? Sextou, né? Hoje não sextou, tá bom? Né? Tá ótimo, é isso mesmo. Obrigado, Múcio, aí pela atenção, pelos ensinamentos, né? Uma tarde realmente muito prazerosa e muito proveitosa, um momento muito produtivo, né? Vou chamar aqui o Alejandro, para ele vai dizer algumas palavras aí e fazer um encerramento formal para a gente. Obrigado, Alejandro, a palavra está contigo aí, tá? Agradeço, Rom, obrigado, viu? Obrigado, Rômulo, pela participação. Muito bom, Múcio. Mais uma vez, em nome da Fermentec, né? Nosso muito obrigado pela aula, né? Pelos grandes ensinamentos de hoje à tarde. Queria agradecer a participação de todos também, né, Múcio? O pessoal, como você disse, brincou, né? Sexta-feira à tarde, o pessoal já está, né? Pensando em outras coisas, né? Eu sei. Então, e assim, mas foi muito, muito legal, assim, a gente trouxe informações muito ricas para todos. Queria colocar, Múcio, como a gente já conversou previamente, que o nosso próximo encontro, né, vai se dar em junho, correto? Isso. Esse é onde a gente vai falar um pouco aí, né, de um produto que é o cheddar, que vem ganhando aí a graça, ganhando o gosto de muita gente, e também falar um pouco do Stilton, correto, Múcio? Isso, deixa eu explicar rapidinho, Alejandro. Na verdade é o seguinte, eu vou fazer uma palestra onde eu vou misturar cheddar com Stilton. O cheddar é um tema interessante. No Brasil, poucas indústrias fabricam cheddar, né, o verdadeiro cheddar, o mais próximo possível, né? Mas não existe no mercado, eu vejo que você vê muito assim localizado, né? Então eu pretendo realmente apresentar os princípios básicos do que é um cheddar, tanto americano como britânico, né? Mostrar como se faz o cheddar, como se produz um cheddar saboroso e toda a tecnologia. É uma palestra muito rica, eu já estou com ela praticamente pronta, entendeu? E eu vou aproveitar, porque não que o Stilton seja igual ao cheddar, mas as origens são muito parecidas. O preparo da massa é muito parecido até certo ponto. Só que o Stilton, obviamente, ele é mais úmido. Então, como eu tenho trabalhado com o Stilton aqui na Bela Fazenda, aqui em Bofeto, em São Paulo, com a minha amiga Carol, que eu acho que está me escutando, com o Ian e o Gustavo, que são os queijeiros lá, né? Eu vou aproveitar, ter muita fotografia, tem bons vídeos, e eu vou mostrar, então, como se faz um Stilton também, e como se faz o cheddar. E, então, essa palestra eu vou deixar para junho, porque eu preciso terminar o meu livro, eu estou tentando me concentrar, né? E eu tenho 4 netos, quando elas estão aqui, eu não consigo escrever muito, porque eu não vou escrever livro e deixar minha neta de lado, não faço isso mesmo, tá? Então, eu fico as menininhas aqui brincando com elas, conto histórias e tudo mais, né? Então, é muito gostoso. Eu adoro isso que eu faço com as minhas netinhas aqui, tá? Mas, então, o livro vai sair e vai sair essa palestra também. Nós vamos divulgar, né, Alejandro, com bastante antecedência, e espero ter a participação dos meus amigos aí latino-americanos, brasileiros, né, e de outras partes que estão por aí, tá bom? Ótimo, perfeito. Com certeza eu acredito muito que o pessoal vai gostar. E assim, são duas tecnologias muito interessantes, de ótimos queijos, né? Na verdade.
Múcio, só para colocar para o pessoal, assim, aqueles 25 participantes, né, que nos trouxeram as perguntas, que a gente fez esse bate-papo muito rico, no início da próxima semana a gente, né, Fermentec, entra em contato e a gente faz aí o envio, né, dos livros devidamente autografados, né, com a sua dedicatória para cada um deles, tá ok? Sim, eu fiz uma dedicatória bonita, Romulo. Hoje mesmo eu estava ali assinando os livros ali junto com a Lara, sabe? E tinha até algumas pessoas que eu achei que ia mandar pergunta para ganhar o livro, sabe? Eu esperava isso. Mas algumas das pessoas se atrasaram, né? E nós fechamos na terça-feira, que havia um excesso de perguntas. Mas na segunda-feira os livros estarão em São Paulo, já com o pessoal da Fermentec, e a Thaís, que está aqui me escutando nesse momento, ela vai enviar, né, Thaís? Os livros o mais rápido possível, e depois vocês confirmem se houver algum problema. Tem um amigo meu do Peru, que está me escutando aqui, né, que é o Jorge Coco, que está aí em Arequipa. Jorge, você vai ter meu livro, eu espero que chegue muito bem para os manos, porque muitas vezes, para países aí da América Latina, costuma desaparecer no correio. Eu não sei se é o correio nosso ou o correio dos outros, né? Mas costuma acontecer, espero que não dê nenhum problema, tá bom? Perfeito. Bom, Múcio, ótimo, muito obrigado mais uma vez, obrigado, Rômulo, né, Kiki, que está aí nos bastidores, Thaís, Nancy e todos os participantes, que todos tenham um excelente final de semana, de bastante descanso, que aproveitem bastante, né, e em breve a gente volta no nosso bate-papo rico aí, falando do Cheddar e do Stilton. Se Deus Ok, quiser. gente? Muito obrigado a todos que vieram aqui escutar com paciência. Agradeço muito, tá bom? Obrigado, pessoal da Fermentec. Um grande abraço, meus amigos, tá bom? Uma boa noite para todos, tá? Um abraço, obrigado Deus, a todos. tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejo vocês por aí. Tá bom, tchau.